Beleza, gente, boa noite. Mais um dia aqui de leituras do livro Respiração, Angústia e Renascimento, né? Hoje é a sexta sessão nossa. Gente, eu vou contar uma historinha, então, antes de passar esse exercício do saquinho, só para vocês também terem umas referências mais claras. E você, Lara, que está chegando hoje, esse livro, a gente está na primeira parte, assim, né? E o Gaessa fala bastante sobre respiração, depois ele começa umas análises de sonho, sugere exercícios. Então hoje Eu tô nessa todo dia parte. a gente. Oi? Desculpa, eu tô nessa parte. Acabei de ler a parte dos sonhos e aí onde começam os exercícios respiratórios. Parei de ler aí. Eu até ia perguntar onde é que estamos. Então tô A gente está mais ou menos. um para frente assim desse daí. A gente já fez esses exercícios e hoje eu vou dar uma adaptada neles e vou passar um outro que eu uso bastante, que é o pessoal ficou curioso, que é esse do saquinho, tá? Então eu vou contar essa história rapidinho assim e dar as referências para vocês se precisarem também. Porque o fato é, eu nunca achei um trabalho científico falando sobre esse exercício. Eu aprendi ele quando eu fiz uma formação no método Padovan, né, de organização neurofuncional, que é um método feito por uma fono brasileira, é um método muito lindo. Ele mistura antropo, antropolo, como é que fala? Antroposofia com, com neurologia. Então é um método bem bonito mesmo, uma baiana que inventou, uma brasileira, e é um método que é muito difundido na Europa, principalmente. No Brasil nem tanto, mas na Europa tem muito, na França, na Alemanha, na Suíça também, porque e ele ficou tão famoso esse método porque a Beatriz Padovan é o nome da criadora, né? Ela conseguiu isso aí lá nos anos 80, um dos primeiros casos que consideraram uma cura de autismo. Isso quando ainda, né, não se falava do espectro, era ainda uma coisa muito inicial. Mas a Beatriz, ela é fonoaudióloga, de fato, pedagoga e fonoaudióloga, né, formada na USP ali também, e ela criou uma nova linha de fono. A partir dos estudos dela, hoje em dia existe uma linha de reorganização neurológica na USP mesmo, de pesquisa. Então ela revolucionou assim a fono, trazendo outros conceitos. E eu cheguei a conhecê-la, né? Ela agora está muito velhinha, tem acho que 97, mas eu ainda conheci quando ela ainda estava bem. E é muito, para mim, até emocionante falar dela, porque é alguém que eu conheci, um desses grandes mestres, né, que a gente encontra na vida, e eu tive a oportunidade, então, de trabalhar junto com ela até. Num caso, que foi meu primeiro caso quando eu me formei no método, né? Você tem que fazer um estágio depois. Eu terminei esse estágio no Campo Belo, em São Paulo. E aí, quando eu terminei esse estágio, eu tava meio. É difícil o método, é bem difícil. Eu não tinha aprendido tão bem e não sabia muito o que eu ia fazer. Então, eu trabalhava com a Bio, continuava, mas eu gostei muito de trabalhar com caso grave na época, né? E aí a Beatriz me chamou um dia na sala dela, ela estava com uma mãe e um filho, e o filho era autista, e ela falou, Arthur, você quer trabalhar? Ela falou que não tem dinheiro, você quer atender essa criança? Eu falei, pô, com certeza. E aí eu passei 2 anos ali na clínica atendendo, e ela que me supervisionava. Desculpa, gente, que dá uma emoçãozinha assim, que era muito foda de ver. Primeiro, o contato dela com o paciente, assim, né? Tipo, era uma mulher, ela tem 1,50 m, ela é minúscula, assim, e esse paciente era autista, ele tinha 5 anos, não verbal, então não falava nada ainda, né? Mas ele tinha um contato razoável, assim e tal, mas a rotina, né? Chegava na clínica, tinha uma escada, ele parava na escada, fazia um gesto, né? Eu ia lá, abraçava ele, ele vinha no meu colo, descia até embaixo, ele tirava o tênis dele, ele abria a porta, ele fechava a porta, e tinha que ser nessa sequência, senão, né, não dava certo. E eu tava sofrendo ali, era meu primeiro caso, né? E é, tipo, difícil, você tem que colocar a criança deitada, você tem que fazer movimentos, tem que falar poesia, você tem que fazer. Eu tava assim, né, tipo, tentando fazer isso, mas, poxa, e aí eu tava na clínica da Beatriz, então os outros terapeutas eram muito bons. Então, me comparando ali, eu falava, gente, tá ruim, tá ruim, né? E aí chegou o dia dela fazer a minha avaliação e eu, porra, nervoso pra caramba, né, meu? E aí ela foi comigo. Então ela chega, desce a escada, fica lá embaixo esperando. Cara, o menino chega em cima da escada, para nela, mira no olho dela, vai até o fim da escada sem fazer nada. Ela vira assim, ele pega e dá um beijo nela.
Aí a mãe dele já começou a chorar, porque nunca tinha beijado a mãe. E aí, tipo, a primeira é a segunda vez que ela viu a criança, né? Porque a primeira foi na avaliação, a outra 6 meses depois, nesse dia. E eu já fiquei em choque, eu já tava nervoso, imagina nessa hora. Aí, e aí você tem que cantar, você tem que falar poesia, porra, com alguém te olhando, né, velho? Então é muita coisa para errar, né? E aí eu fiz, fazendo, eu suei, suava assim, eu tava de cinza, meu, acabei ensopado assim o negócio. E ela ficou parada. E começa numa rede de balanço, essa terapia, uma rede daquelas baianas, que é cadeira, né? Aquelas redes de teto. E você começa balançando e cantando ali. Ele sentou na rede olhando para ela, ele saiu de lá olhando para ela, ele deitou, ele não parou um momento. Assim, foi uma parada mágica, tá ligado? Esse contato que ela conseguiu, esse vínculo que ela fez com a criança, em um olhar, um olhar. E a gente sabe, né, que autista é muito receptivo, né, muito aberto. Mas eu achava que eu também era. Então, assim, daí depois aí eu tô lá trabalhando e é no chão, é uma terapia bem difícil de fazer, é passiva, você faz o movimento para a pessoa. Então, é uma briga, né? Até a pessoa entrar naquele fluxo, é uma briga, é difícil. E aí veio uma mulher, ela tinha 87 anos. Aí ela veio, ela ficou olhando o tempo inteiro, aí nessa hora ela veio, sentou no chão do meu lado, pegou e falou, ó, faz assim. Tipo, 87 anos, com uma vitalidade assim absurda, ainda sentando no chão e fazendo o negócio para mim assim, para me ensinar. Então, para mim assim, me emociona um pouco falar dela, mas de uma boa forma assim, né, desse encontro, dessa sorte de ter encontrado ela, né? Ainda lúcida e tal. Então, foi com ela que eu aprendi isso e é um método bem antigo assim, tem 50 e poucos anos já, e realmente muito. Em São Paulo tem 3 clínicas e no mundo deve ter umas 50, testado em todas as áreas, tanto hospitalar, quanto dificuldade de aprendizado, quanto para qualquer tipo de deficiência neurológica. E tem esse grande diferencial de ser passivo. Então, você faz com qualquer pessoa. Eu já trabalhei bastante tempo depois em hospital, e eu pegava paciente sedado ainda, ou em coma, e começava o trabalho mesmo assim. E é impressionante a resposta, gente. Assim, eu não trabalho mais com isso, eu já não, já faz tempo, mas eu sou apaixonado assim porque é um negócio que, meu, é impressionante. Em hospital, não sei se vocês têm muita ideia, assim, mas quando a pessoa tem algum problema grave, vamos supor que ela tem parada respiratória ou cirurgia muito grande, coloca uma traqueo aqui, que chama, né, traqueostomia, que é uma respiração por aqui, né? Põe um tubo para respirar por aqui, você facilita, né, tira todas as vias aéreas e fica ali. E também, se você precisar colocar, entubar, já está ali, né, já está entubado, você só faz. No protocolo normal da medicina, chama decanulação, você ir tirando uma traca e colocando outra. Você vai diminuindo o caninho até que você tira. Demora, na melhor das hipóteses, 6 meses. Tipo, 6 meses. Isso é um avanço bom num procedimento normal. No Padovan, eu acompanhei 4 casos e demorou 15 dias. 15 dias para 6 meses num caso grave. Então, tipo, o que que não é isso para uma vida, né? Até hoje eu acompanho pacientes dessa época que eram gravíssimos assim. Alguns deles tiveram algum sucesso, estão andando, estão falando e tal agora. Mas é assim, quando eu saí do hospital com esse paciente, tinha 100 enfermeiros na porta batendo palma. Ele ficou 2 anos e meio internado, assim, desenganado. Pô, desculpa, gente, que agora mexeu comigo, né? Senão eu não falo o que eu tenho que falar. Vou focar aqui, desculpa. Mas é que realmente, assim, é foda, tá ligado? Mas agora, quem é a referência maior nisso? Ela chama Yolanda Bezerra, tem um Instagram e é super acessível. É uma mulher que, pô, dedicou a vida a isso. Ela é vamos falar, filha adotada da Beatriz, assim, né? E ela que era mais próxima mesmo, ela que é mais fiel à Beatriz, e ela que desenvolveu esse método para paciente crítico, onde é mais importante você não errar o tempo, né? Então, e aí quais são as indicações? Falei tudo isso que eu queria dizer isso. As indicações são as seguintes: não pode fazer essa prática do saquinho quem tem problema cardiovascular. Então, é uma pergunta a ser feita. Tem arritmia? Já teve algum problema cardíaco? Tipo, então você pergunta isso antes de aplicar isso para alguém. Depois, o mecanismo neurológico que a gente vai acionar quando a gente faz isso é um mecanismo de emergência para liberação de diafragma, né? A gente vai concentrar CO2 no saco, respirar isso, isso vai dar
esse impulso neurológico para ampliar a captação de oxigênio, e isso dura mais ou menos 15 minutos. Então, tipo, num caso de por exemplo, um momento, uma crise de ansiedade muito forte, crise de pânico muito forte, ou nesses casos graves, que a gente quer fazer esse corpo ventilar para ter vitalidade, né, para poder ter neurogênese, para poder voltar, de 15 em 15 minutos que a gente faz. Eu, quando vou atender um paciente neurótico normal, que nem nós, assim, né, no primeiro dia, ou se é um atendimento só também, porque às vezes acontece, né, a pessoa não tá bem, chega ali, de regra eu faço isso. Saquinho no começo já, igual eu vou passar para vocês agora, acompanhado do movimento da toalha no diafragma, esse eu já não vou poder fazer, porque tem que ser em dupla, mas é porque aí você consegue esvaziar aquele pulmão de fato, né, e colocar aquele corpo num outro pulso imediatamente, assim, e um trabalho de pescoço. Então, essa é a base, assim, que eu utilizo quando eu tenho pouco tempo para liberar aquele corpo. Não vai dar tempo de eu ensinar a pessoa a fazer a prática, talvez não dê certo, tal. Fala, não, esse corpo está precisando pulsar, porque muita dor, muita coisa que a gente sente, percebe, às vezes é só a necessidade daquele corpo estar pulsando melhor. Já aconteceu, às vezes a pessoa vem falar, tô com uma dor no pé, faço igual, faço igual. Ah, tô com dor nas costas, faço igual. Então, tipo, porque nunca vai ser só aquela dor, né? Sempre tem coisa a mais. A gente nem sabe o que é, muitas vezes mesmo. E fato é, dá vitalidade para um corpo, promover pulso, traz um bem-estar e dá uma força de autorregulação, que é o que a pessoa está procurando. Né? Ela pode não saber pedir, mas é isso que ela está querendo, né? Pô, me ajuda aí, vai, tô sentindo pouca energia aqui, né? Dá um boost aqui para mim. Tenho dito. E aí, agora então, vamos à nossa. Eu vou repetir, tá bom? Depois de novo, para vocês não perderem. Mas o que, que é importante? Eu vou até fazer assim já agora, para a gente já praticar isso. Vocês vão fazer, pode fazer sentado ou deitado, fiquem à vontade, tá? Para escolher a posição que vocês quiserem. Aí cada um vai fazer 5 respirações completas. Completa é aquela lenta, né? De baixo para cima e tal. Para quê? Prestando bastante atenção qual é o volume que você está respirando. Qual é o volume que você está conseguindo respirar? Faz uma, faz duas, três, quatro. Na quinta você já vai meio que saber, né? Tá assim, ó. Mais fácil na barriga, mais fácil no peito, lá, né? Faz esse diagnóstico seu mesmo. Terminou? Na posição que você tiver. Agora vamos fazer junto aqui, porque aí cada um faz sozinho depois. Patrocinado? O patrocinado. Ó, peguei minha sacolinha, vou fazer uma barra nela. O ideal é que seja como a da Lara, tá? Eu também tô sem essa daí, vou fazer com essa. Fiz uma barra, então, ó, ela fica mais firme a boca, né? A Lara pode fazer a barra também. Aí, quem tá de saquinho mesmo, tem que fazer assim, ó. Fecho uma parte dele e deixo uma boca aberta. Fecho uma parte, deixo uma boca, ó. Né? Ele tá aqui, assim. E aí, eu encho essa boca de ar. E aí eu vou colocar, não façam agora, por favor, porque senão a gente não vai poder fazer na hora, tá? Porque tem que respeitar esse limite de tempo entre uma vez e outra. Então, uma vez que tampou nariz e boca, continua ali. Se não aguentar mais, tira. Acabou, já deu. Porque qual é o tempo? O tempo é 50 segundos no máximo. Então, assim, 50 segundos no máximo. E é importante marcar, porque acima de 1 minuto e 20, você já pode estar queimando célula. Então, é sensível nesse pouco, né? Então, ó, 50 segundos no máximo. No máximo. Então, o que que você vai fazer? O que você vai observar também? O conforto, né? Se a pessoa começar a ficar angustiada, parou. Parou. Não é obrigado a ficar 50 segundos. É no máximo. Então, tipo, começou a saltar muito uma veia aqui, porque muitas vezes eu faço na pessoa, né? Porque eu garanto que vai dar certo também, né? Eu pego. Então, se começar a saltar muito uma veia aqui na testa, fica atento a esses sinais e fica atento ao diafragma da pessoa. É bem visível quando dá certo. A gente sente, a gente vê aqui, ó,
pode ser um, você vai ver a pessoa dando uma engolida, assim, ó, que é uma liberação de diafragma. E aí você vai ver o pulso vir para a barriga. Então, minha barriga tá dura agora, ó. E se eu fizer deitadão no chão relaxado, na sequência você vai ver o pulso vai vir para cá, tá? Então, se todo mundo entendeu as regras, ó, fazemos 5 respirações completas. Cada um faz a sua, pega o saco, faz a estrutura dele, abre a boca, enche ele de ar para não ficar tão incômodo, tampou. Aí, ó, eu posso ficar falando aqui 50 segundos, dá na mesma. Não tem problema nenhum. Não precisa fazer, tipo, respiração grande, que aqui, ó, eu me sufoco. Então não precisa. É só ficar respirando normalmente, falando aqui 50 segundos, que já vai ter o mesmo efeito, não tem problema nenhum, tá bom? Então não precisa, né, ficar na mesma amplitude da respiração. E aí depois, terminou esses 50 segundos, você para. Você vai ver que o coração talvez acelera um pouco, a respiração dá uma soltadinha. Espera um minutinho no máximo, assim que vai equilibrar essa respiração, e faz mais 5 completas para você sentir a diferença que dá, se é que vai dar diferença para você. Bora lá? Vocês marcam o tempo aí? Vocês têm como marcar? Cada um marcar seu tempo? Ou vocês preferem que eu marque para todo mundo? Eu marco? Então, Eu ia então tá bom. Então façam perguntar as completas aí. Eu vou tirar meu para para não atrapalhar aqui o ritmo de vocês. 5 respirações completas. Presta muita atenção quanto você está respirando. Beleza? Sem o saquinho primeiro, né, gente? Respira normal primeiro. 5 vezes, grandão. Ah, então vai finalizando aí. Presta atenção também no esforço que você teve que fazer, né? Onde que o ar foi se direcionando. Aí pegamos nosso saquinho, então eu vou ficar no tempo aqui, tá? Quando eu espero, ajeita aí, espero eu falar valendo, tá? Espera aí que o relógio está rebelde aqui, por favor. Então, beleza, prepara lá. E foi. Quem quiser pode ir. Aí, beleza, pode tirar. Solta o ar, relaxa um pouquinho aí a respiração, né? E aí, quando você sentiu que deu uma estabilizada, que está confortável, repete as 5 completas que você fez antes.
E aí, o que vocês me dizem? Será? O coração fica um pouco respirando lentamente. Como é que é? Deu uma cortadinha, fica palpitando mais? Eu senti, mesmo respirando bem tranquila, eu percebi o coração um pouquinho mais acelerado. Uhum. E na respiração você não sentiu muita diferença, então? Não, assim, consegui ficar tranquila. Vocês. Tá. Eu senti minha respiração mais ampla depois. Eu senti mesmo o meu diafragma mesmo fazendo uma força maior, como se o meu diafragma estivesse mais forte, assim. Fica mais Eu fácil senti, essa passagem, não dá essa sensação? uma coisa e mais amplo. Foi o que eu mais percebi, assim. Sim. Foi legal. Isso é bem subjetivo, por isso que eu faço isso até. Tem gente que não percebe diferença nenhuma mesmo. Tem gente que percebe uma pouca diferença, né? É uma corpus. Quer falar, Ju? Uhum. Eu percebi nas 5 primeiras respirações uma angustiazinha, assim, sabe? Tava difícil respirar, tava no meu peito meio travado, assim, e tava difícil. E teve até uma hora que eu falei, acho que deu para mim. Mas eu fui negociando, eu não fiquei com o coração acelerado, mas assim, aquela angústia tinha dado uma fritadinha, sabe? Foi como se ela, tipo, tivesse. Mas eu Uhum. consegui, assim, e aí depois deu uma super liberada, foi muito mais fácil de respirar, assim, tava muito mais leve. Então, Uhum. eu percebi bastante diferença. Boa. E isso é algo que também a gente vai anotar, assim, a gente pode até fazer um raciocínio haitiano em cima, assim, da questão da angústia aí do saco e da respiração, né? Isso já é um sintoma. Tem gente que é impossível fazer isso, assim, tipo, porque sente o sufoco, e aí você já pode pensar sobre uma gestação ruim, um parto ruim, algo assim também que pode remeter, né? Então, Mas eu ia te perguntar se alguém é claustrofóbico, né? não faz. Não, Não faz. eu não forço nada, né? Eu acho que isso aí Quer é o fazer? que foi, Mônica? Desculpa. Então, até propor e falar, tudo bem, né? Você acha que tudo bem? Legal, né? Mas eu pensei que pessoas claustrofóbicas de jeito nenhum. Eu não obrigo e existe uma manobra haitiana parecida, que é você fazer a concha, que eles falam, né? Que é você fazer essa conchinha assim na cara. Porque aí, como tem entrada e saída de ar, você não tem essa questão do tempo, né? Você pode ficar mais. Isso eu já usei, tipo, não sei se eu contei aqui, mas eu trabalhei também com caso com borderline, com gente com transtorno de ansiedade, durante um bom período. E é onde eu, eu viciei no saquinho e, e aí e quando a pessoa às vezes entrava num surto, vamos chamar de surto, ou se não mesmo num ataque de pânico, assim, né? E eu não tinha o saquinho na mão, eu fazia a conchinha e a tendência era funcionar bastante também. Eu digo assim, a maioria das vezes funcionou bem, né? Isso que eu quero dizer, né? A maioria das vezes funcionou bem. Porque a pessoa começa a hiperventilar, né? E aí você diminui o tanto de oxigênio. E aí ela vai perdendo, porque quando a pessoa hiperventila de forma inconsciente, isso vai gerando um monte de efeito no corpo. Tetania, que é uma sensação de cãibra na musculatura, adormecimento das extremidades. E isso vai deixando a pessoa mais em pânico ainda, mais em pânico ainda. Então, pelo menos se você fica uns 2 minutinhos ali, cara, e aí eu acho curioso que eu acho, eu vou pôr a mão, vai brigar, né? Porque tá se estrebuchando ali às vezes, né? Nada, nunca brigaram. Deixa ali, né? Não pressiona muito, deixa num conforto, e aí fica ali até a respiração ir acalmando. Se eu tiver o saquinho na mão, pum, melhor ainda, tá ligado? Só que aí você vai ter que ficar atento ao tempo, né? Porque não tem todo. Como é que eu não quero chamar tudo de surto, mas é que eu não tô achando um nome melhor. Mas todo grande desequilíbrio
vai ter uma questão de respiração envolvida, como a gente tem visto nesse livro, né? Isso tá, a gente pode pensar em qualquer situação. E hoje em dia, acho que o mais comum em clínica, né, e trabalhos assim de terapia, é as pessoas terem essa crise de ansiedade e ataque de pânico. E isso pode ser desencadeado por um processo também terapêutico. E aí é difícil você diferenciar o que é um ataque de pânico, de ansiedade, do que é uma catarse. Depende de como ela vem. E nem acho que é o caso de diferenciar mesmo, é o caso de a gente tratar semelhante. Perceber o que está saindo do corpo, traz para dentro, né? Então, tudo que é de contato, contato assim, com grounding, né, gente? Porque pô, eu participei de um. Tudo bem eu contar umas histórias assim, gente? É uma, de um festival uma vez, eram várias terapias assim, 3 dias e tal, um negócio bem grande. E só que era muita coisa, né? Muita coisa. E isso, pelo menos, é legal que se tenha um cuidado prévio, né? Em trabalhos desse tipo, ter uma anamnese, né? No mínimo, para você saber se as pessoas estão medicadas, se é aconselhável que ela participe de todas as atividades, né? Acho que é um cuidado que eles não tiveram, né? Porque acaba que são 3 dias de 20 atividades por dia, pô, que é muita coisa. Para quem nunca fez, de repente é uma bomba naquilo ali que não dá tempo de compensar, né? E é normal que a gente, quando vá para esse tipo de ambiente, dê uma surtadinha. É normal. Faz parte dos processos, né? A gente se desequilibrar um pouco para depois retomar. Bom, mas aí numa desses que eu fui, nossa, teve uma pessoa, coitada, uma menina super legal, foi perdendo, 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 assim, quando foi ver, ela surtou pesado, assim, a gente estava super isolado num lugar distante, assim, que era difícil, ela é super educada, advogada, assim, uma menina e aí, de repente, ela tava subindo em cima da mesa, xingando todo mundo de vadia, os caras. Desculpa rir assim, mas aqui tem esse aspecto cômico, né? Mas só que depois não passou, não passava, não passava. E os próprios organizadores do evento não estavam preparados para lidar com aquilo. Aí pegava na mão, ficava olhando no olho da pessoa, tentando fazer ela entender as coisas. Só que quando a gente perde a racionalidade, isso pode acontecer com qualquer um, o gesto, a atitude tem muito mais valor do que o verbo. Porque se você entrar na viagem, ela ia falar: Meu, é o momento, agora é a hora, você é a rainha, ele é o rei, e agora o mundo mudou e tudo. Então, essa é a onda que ela estava vivendo, né? Então, você não quer discutir, né? Não dá para debater. E aí, o que eu recomendo fazer, que eu acho que não isso? Nunca coloca a pessoa para meditar sentado. Isso não funciona. Meditadores sentados têm 10% a mais de surto que as pessoas que não meditam, porque você para prestar atenção e isso gera um conflito. Então, tipo, isso que eu estou falando, quase todo processo terapêutico envolve um surto, ou um desequilíbrio, ou uma movimentação diferente. Não é uma coisa estável assim, né? A gente vai mudando, mudando, não, de repente, e aí quando eu vejo, tô de outro jeito, né? Tipo, não é uma. Os processos costumam ser assim. E aí, se eu tô saindo, grounding ou aterramento, principalmente, pé no chão. Então, se você quer fazer alguma coisa pela pessoa, acende uma vela, fala para ela não parar de olhar aquela vela, foco, pé no chão, fica aí, até a pessoa se acalmar e começar a trazer fatos que têm a ver com a realidade. Tipo, quanto mais você tentar debater ou dissimular aquela fantasia, você está dando fogo e alimento. Porque, obviamente, que no surto místico que ela teve, os personagens centrais éramos nós, que éramos, né, as pessoas que estavam participando do evento. Um dia eu estava aí me avisaram, que aí eu vi que tinha acontecido isso e fui ver, porque eu tinha conhecido, ela estava hospedada no mesmo lugar que eu. A gente tinha se conhecido antes do evento, tal, uma menina bem legal. E aí eu vi que ela não estava legal, fui ver e me mandaram embora. Aí eu fiquei meio assim, né, entre frustrado e feliz, né, porque eu tava também na Bahia, eu queria, queria ficar de boa, mas eu vi que tava uma situação difícil, assim, fui ver, eles mandaram embora, eu não entendi e fui embora. Aí no outro dia eles me falaram: ela falou que vai casar com você. Aí, e eu, tá que pariu, né, a gente não tinha saído, não tinha, assim, né, não tinha tido uma relação afetiva nenhuma. Mas beleza, me avisaram que foi bom, assim, que eu fazia parte desse devaneio que ela tava tendo. Aí era 2 da manhã no outro dia, tinha voltado do forró mais cedo, né, para dormir, para ir pro evento. Tô escovando o dente, ela invadiu meu quarto. E falou: Arthur, você aceita
Eu falei, querida, 2 da manhã, por favor, né? Não é hora. Porque eu já estava avisado. Porque se eu falasse aceita o quê? Pô, já ia ser um problemaço. Então, tipo, como ela era muito educada, eu tinha conhecido ela antes já, eu falei, pô, se eu pegar na educação, ela vai ficar constrangida. E ela ficou, ela saiu imediatamente, foi embora, tal. E foi, enfim, e isso, depois desse dia, eu comecei a falar bem mais sobre isso, porque, meu, eu sinto muito por ela. Uma pessoa super legal, que mais uma vez teve um surto psicótico e demorou 1 ano para ela voltar a conseguir viver a vida dela. Teve que tomar lítio de novo, né? Que é um remédio que dá um rebaixamento que é praticamente irreversível, né? Uma série de coisas que eu sinto muito mesmo, porque não precisava. Era uma pessoa que poderia ter sido bem orientada, né? Caso as pessoas estivessem mais preparadas. Então, eu tenho falado muito sobre isso. É pé no chão, foco e enrola a pessoa inteira. Casulo, pele, pele. Ou você mesmo abraça ela, mas se tiver muito agito, se tiver difícil, pega logo um lençol, aperta o bagulho, tá ligado? Faz um casulo, faz um carinho e fala para ela assim, tipo, coisas que remetem, ó, é aqui para dentro, é aqui para dentro, né? Não essas palavras, mas tipo ajuda ela a se reconhecer, né? Ajuda ela a se reconhecer, né? Em vez de entrar na onda dela, não, olha que gostoso esse carinho, nossa, sua pele, né? Nossa, que gostoso, né? Tipo, é um esforço que pode também não dar certo, mas você não agrava a situação, você não agrava. Porque, né, imagina se eu entro no quarto dela sem saber de nada, pego ela na mão e fico olhando no olho dela. O tanto de tensão erótica que eu tô jogando a mais no devaneio dela, independente do que eu falar, independente do que eu fizer, ela não tá conectada com a realidade para a gente poder ter um diálogo. Então, assim, eu tenho essa clareza, assim, quando alguém, pode ser eu amanhã, se eu tiver surtado, não sou eu. Então, tipo, não adianta você querer falar comigo, e não vai adiantar, não vai ser eu, entendeu? Tipo, eu também, né, quem tem mais estrutura intelectual, quando surta é pior ainda, porque aí dá nó em gota d'água, tipo assim, então não adianta, né? Bom, chega, né, gente? Estou muito cheio de história hoje, mas pegaram a prática do saquinho? Vocês acham que dá para... Eu sugiro que todo mundo faça mais. Eu geralmente, assim, quando eu tô mais ansioso, que é e aí eu fico com um saquinho do lado, praticamente assim. Às vezes eu acordo e já logo dou uma baforada, que eu sinto que eu tô todo contraído, às vezes à noite durmo mal, assim, não mal, né? Mas pesado e acordo todo fechado, aí eu já acordo, já logo faço. Às vezes vou fazendo durante o dia, algumas vezes. É claro que depois, em alguns momentos, nunca, não faço nada, né? Natural, mas acho que é algo que eu seguro muito assim comigo e que eu passo para todo mundo que eu acho que tem um valor maior. E é isso que eu quero também dizer, num processo terapêutico ou de educação somática, como eu gosto de chamar, né? Tipo, você vem até mim, vamos colocar, né? E aí a gente vai começar o nosso processo. A gente fez o saquinho e mais acima disso, o que que eu fiz, né, na primeira sessão contigo? Chamei a atenção para a tua respiração. Essa parte do livro que a gente leu agora, Práticas de Consciência de Respiração. Então, de repente, a pessoa nunca prestou atenção e naquele dia eu falei sobre isso, a gente praticou e já é um primeiro momento assim. E aí eu falo, ó, esse saquinho aqui é seu. Então, quando você perceber que está respirando mal, por exemplo, você usa. Então, o que eu estou fazendo? Ele vai ver esse saquinho e vai prestar atenção na respiração. Ele pode nem usar o saquinho, mas ele vai começar a prestar atenção. Então, eu acho que é simbólico, assim, né? Eu acho que essas coisinhas, hoje em dia, é claro, estou muito mais online, né, do que trabalhando mesmo, mas quando eu estou atendendo com tempo, né, porque esses trabalhos são processos longos, né, no mesmo lugar, muito tempo, eu vou dando coisa para a pessoa, assim, várias coisinhas. Eu acho que isso vai ganhando esse valor de autonomia também. Eu estou falando, ó, tá aí, ó, agora você já aprendeu a fazer, agora você pode fazer quando você precisar também, né? Fala aí, Lara. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, assim, sobre como é que eu vou dizer, a segurança de eu dar essa autonomia para o paciente, né, para a pessoa que eu estou atendendo. Provavelmente depois de já ter feito com ele, com ela, muitas vezes em sessão.
Às vezes não, uma vez só. Por causa dessa questão, assim, eu te dizer o que que eu percebi em mim. Eu tenho bastante prática com coisas de corpo há muito tempo, e estou praticando yoga muito, faço muito pranayama. Então, assim, eu tenho, né, uma boa capacidade respiratória e tal. Só que, assim, eu estou parando de fumar. Então, eu estou num momento bem ansioso do meu próprio processo, né? Hum, Eu me livrar do cigarro, já estou 3 semanas sem, enfim. Então, eu notei o quê? Que expandiu muito a minha capacidade respiratória. Eu fiz as 5, respirei no saquinho de boa, não senti falta de ar, na agonia, nada. Quando eu parei, eu senti que o que a colega, acho que foi a Mônica, a falou. Júlia, a Mônica também. Júlia também, né? Que dá aquela, parece que dá, que abre mais, assim. E me senti muito relaxada, muito tranquila. Mas eu já tenho, como é que eu vou dizer, chão, né? Nesse tipo de prática, bioenergética e tal. Agora, se eu estou tratando uma pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa, que não tem muita consciência ainda da sua respiração, até eu chegar para ela e dizer, olha, fica com seu saquinho e respira quando você precisar, é gradual, né? Eu Uhum. estou te perguntando, tipo, por Ah, eu causa dessa sou coisa que eu pancadão. fiquei 50. Eu não, Porque porque se a assim, pessoa... eu fiquei querendo primeiro praticar mais em mim. Então, amanhã de manhã já vou Sim, colocar na minha prática, né? Botar ali o timer e tal, ver como é que é, para ver como é que é o efeito disso em mim. sim, com Mas eu certeza. fico pensando, será que eu não posso abrir uma crise ansiosa na pessoa? Pode, mas com pranayama também. A gente vai ler, o Pranayama, Gayarsa vai falar sobre isso. Qualquer mudança de respiração no ansioso pode gerar, né, uma sim. crise. Mas eu não sei, porque eu Você acho que falou sobre depois. meditação também, né? Essa coisa do Isso, cuidado, de as muitas práticas de mindfulness que estão tão na moda, né? Atenção plena e tal. Dependendo do grau de ansiedade da pessoa, não é legal, né? sim, Então, fica sim. pior. Mas acho que depois que eu trabalhei tanto caso grave assim, minha paciência diminuiu muito. Por isso que hoje em dia eu não faço tanto trabalho quanto eu fazia antes, porque eu tenho essa noção também. Então, porque Hum. quando são questões que eu acho que são rápidas de ser solucionadas, eu quero solucionar rápido. Eu não quero, porque eu sou Você ansioso, falou que você é pancadão. eu sou super ansioso também, já tive minhas Uma crises porta. também, e acho que não tem, assim, né? Eu acho a questão de gerar autonomia no meu trabalho é muito importante, assim. Porque se eu fico um ano fazendo com a pessoa sem falar para ela fazer, eu sei que ela nunca faz, né? Acho que eu já tive essa experiência. Ela vai me ligar para fazer o saquinho. E aí eu faço esse processo, eu mando vídeo mostrando, peço para a pessoa me mandar também, né? Eu fico mais próximo num primeiro momento e ou gero essa autonomia ou ela troca de terapeuta, né? Eu acho Sim. justo esse jogo, né, da terapia, né? Porque senão o angustiado fica eu. Oi. E não Ué, tem vocês É, como falar também que vai queimar neurônio, né? E daí a pessoa. não, tem que falar, porque para a pessoa não passar o tempo, né, Mi? Você sabe também, Mas porque às fala o vezes fica tempo. gostoso esse negócio de ficar ali dentro, e você fica, né, velho? Você fica, né? Então, tipo, não sei, Ah, mas não não você, queima você. nada. Eu já fiz muito tempo, mais que 5 segundos ao vivo. Aí eu não Mas posso falar enfim. isso. Não, eu só queria dizer que eu afoguei um pouco hoje. Estava comendo, estava antes de começar aqui. Mas tem um negócio que eu lembrei, que uma vez você deu uma prática que você disse assim, é para prestar atenção no barulhinho que faz quando está respirando. E na época eu mal tinha consciência que respirava, então não escutei barulho nenhum. Hoje, quando tirei o saquinho, eu falei, assim, só escutei e lembrei, falei, nossa, acho que era disso que ele estava falando aquela vez. Então, são as coisas que vão acontecendo, né? Então já tem uma nova noção aqui das coisas que hoje eu consigo escutar o barulhinho. A mudança de percepção não para, né, amigo? Senão já não, eu não acho que eu não praticaria mais, né? Se fosse permanente. Fala aí, Valéria, quer falar? eu gostaria de saber quantas vezes eu posso repetir esse 1 minuto. Você pode repetir a cada, vamos falar 20 minutos? Tá? A cada 20. Então, vou continuar aqui descrevendo uma sessão. Claro que não necessariamente assim, né, gente? Mas para a gente ter um padrão.
por exemplo. Então, a pessoa chegou para mim e falou, ó, deita aqui, faz uma respiração completa, quem sabe até ajudo com a mão, se eu puder, né? Pedir para a pessoa ela aceitar, né? Posso pôr a mão aqui? Posso pôr a mão aqui? Pode. Então, ó, faz ali, aí porque eu já sinto, né? A tensão, a respiração ali, se eu puder pôr a mão. Aí fez 5, 10, talvez, respirações, ó, vamos fazer o saquinho. Vou lá e faço, eu mesmo pego o saco, coloco seguro ali sem pressionar, né, tal. Fico ali olhando, né, os dispositivos, onde eu posso ver liberação. Fico olhando aqui, fico seguindo a respiração da pessoa. Tirei, vou lá, pego a toalha, faço no, no diafragma, né, que é um puxar de toalha. Não tenho nada aqui agora para poder mostrar, mas enfim, é muito simples. E depois eu vou fazer o pescoço, ou antes, provavelmente vou fazer o pescoço com a toalha também, você já faz, dá uma soltadinha, dá uma tracionada, né? Já dá uma sentida ali e tal. E aí, depois de 20 minutos, eu vou fazer de novo. E no final da sessão, eu vou fazer de novo. Essa pessoa vai sair de lá, vai dormir. Ah, Ela vai sair de lá e vai dormir, né? Eu vou perguntar antes, né? Ó, quando você terminar, você pode descansar, se precisar? Ah, posso. Aí eu vou fazer 3 vezes, só nessa sessão. Eu vou garantir que dali 2 horas é que o corpo dela vai começar a bloquear de novo. Se eu vou dar uma janela maior de pulso para aquela pessoa, sendo que, né, eu ainda não conheço, né, não tenho, né. Eu tô falando quando é uma sessão assim mais aleatória, né, que eu não tenho certeza quem é, que eu posso fazer, né. Que assim eu sei que, pô, eu vou deixar esse corpo num limite de pulso 2, 3 vezes maior que ele chegou. Então, no mínimo, eu vou prover um bem-estar para essa pessoa, né? Fora toques e tal, né? Tudo mais. Não é só isso, né? Mas eu uso bastante isso. É isso que eu fui percebendo, é garantir que aquele estado vai chegar de uma forma passiva, né? Porque eu não posso contar que as pessoas vão fazer pranayama ou sabem respirar, ou que elas fazem liberação, que elas vão chacoalhar. Não posso garantir isso, né? Ainda mais quando o trabalho eu não tenho tempo de ensinar. Então, melhor do que uma sessão frustrante de TRE é uma sessão de liberação na unha, que eu brinco, né? Tipo, é você ir lá e fazer. Falar, beleza, vai, hoje eu deixar comigo, né? Então, uma possibilidade. Nos trabalhos presenciais, eu tenho mostrado bastante essa série, né? Que é uma que eu uso muito. Eu acho que ela é bem fácil de fazer, assim, né? Não é tão difícil, tem um efeito muito bom e dá para você ir variando em cima daquilo conforme a sua própria técnica, né? Tipo, que você já domina. Você só dá um boost, porque, sei lá, você vai fazer uma massagem, pô, se você libera esse corpo primeiro, a massagem vai ter uma profundidade maior. Você vai fazer uma liberação, se libera esse corpo primeiro, a liberação vem mais fácil. Então, para tudo é bom, né? Então, não vejo o impeditivo. E o que você falou, né, Lara? Eu acho que às vezes, quando a gente leva a pessoa até o ponto, como nesses casos, assim, não tô falando que é de primeira, tá? Porque de primeira, né, é muito pouco, mas ela percebe, e aí, tipo, pô, percebeu? Aí eu explico, que é isso que eu acho que principalmente na psicologia clássica, assim, nos métodos mais clássicos, falta. Ah, não conscientiza o paciente. Por quê? O cara é burro, velho. Tem um monte de gente inteligente pra porra ali que eu atendo, nossa, manja um monte de coisa, né? E com a gente também não vai quando precisa em outra pessoa, né? E, tipo, né? Não é sobre entender, né? É sobre se entregar, fazer os mecanismos do corpo trabalhar a favor do que a gente quer, né? Acho que ser científico nesse lugar é dispor desses mecanismos, né? Que já que o corpo oferece, pô, vai liberar. Porque se eu falar, respira 40 minutos, quantas pessoas conseguem fazer isso, né? Nem eu todo dia. Nem eu todo dia. Tem dia que eu não consigo. Me dá tanta ansiedade que. Chega! Chacoalhar essa porra! Mas... Bom, gente, tá tudo bem, né? Mas acho que eu vou. Eu tenho. Então vamos lá, continuamos. Fala aí. Quem que é que tá Eu falando? queria fazer uma pergunta, desculpa. Ah, você, Ju, fala aí. Júlia, tá ruim? Não, não, tá bom, tá bom. Tá ruim o rolê? Tá... Tá um pouco travado, A mas minha internet falhou bem na hora que você estava. o áudio tá dando pra ouvir Oi? agora. Pode falar. Uhum. Tá? Não? Tô Minha ouvindo. internet está esquisita e eu não consegui ouvir vocês, não consegui ouvir a explicação da toalha. E eu acredito muito também nessa necessidade, eu chamo isso de sedativo,
que dá um efeito sedativo, né? Isso que você estava explicando, tipo, a pessoa dorme. É dar esse efeito sedativo para o corpo, assim, eu adoro isso. Então, eu queria entender melhor o lance da toalha. Eu penso muito assim, né? Quando eu olho alguém, né, em termos de terapia, penso duas coisas. Primeiro, harmonia de movimento. Eu tô vendo aquela pessoa chegando, né? Tô vendo o jeito que ela anda, qual é a postura dela, né? Como que ela pisa o chão, como é que o joelho dela mexe, como é que o quadril dela mexe, como é que aquela barriga mexe, como é que o peito mexe, qual é a qualidade daquele olhar, se ela tenta me seduzir ou se ela não tenta nem me olhar, tudo isso tá, eu tô vendo, né? Eu tô vendo. E aí assim, aí tá. Então eu olhei. Aí vamos supor que eu olho e falo, nossa senhora, está tudo torto o bagulho. Vamos supor que não vi harmonia ali. Não vi harmonia, a pessoa não me olhou, olhou muito sedutoramente, né? Ou tipo, alguma coisa eu já detecto ali, né? Um desequilíbrio. Desequilíbrio. Aí você põe para respirar, ou faz o ground em frente a frente, né? Que é um começo clássico também, né? Tudo isso está me dando essa mesma informação, qualidade de olhar, e aí eu vou falar, ó, respira Uhum. mais. E aí a pessoa vem respirando, eu tô vendo ela respirar. Pô, será que mexe esse peito? Mexe essa barriga? Mexe essa costela? Aparece musculatura aqui, né? Aparece veia, né? A pessoa tá confortável, a distância, a gente fez aí, né, Ju? Acho que eu fiz contigo até, né? Eu meço a distância de conforto desse olhar, tudo isso é rápido, parece muita coisa, mas é 3 minutos dura isso, né? Ah, agora faz um arco para frente, aí mostro, se a pessoa não souber, né? Solta lá. Aí ela faz, eu vou tocar nas costas dela, então eu vou reforçar essas impressões ou não. Pô, será que é muito tenso aqui mesmo, esse diafragma? Né, eu tô tocando de leves ali, mas eu tô sentindo, né? E ao mesmo tempo eu tô vendo. Ela sustenta essa posição, tem força na perna, né? Tem flexibilidade para fazer isso, né? Tem um contato com o corpo. Porque às vezes fala, faz um arco, você mostra, e a pessoa não consegue fazer. Aí você fala, meu, mas eu acabei de mostrar. É só soltar a cabeça e deixar o corpo cair. Mas para mim pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas isso é complexo, tá ligado? Então, tudo isso é informação. Tudo isso é informação. E aí depois sim eu começo a agir em cima dessas informações, né? Mas se eu já, como assim, a gente atrai um tipo de trabalho, né? Cada um atrai um tipo de trabalho. Eu tô há anos nisso e eu sou super ansioso e só aparece gente depressiva e ansiosa. Então, tipo, né, isso foi muitos anos do meu trabalho. Hoje em dia é diferente. Ainda bem eu consegui, né, ampliar assim esse leque. E não é mais só isso, mas durante muitos anos era só isso. Porque acabei que nessa onda do Padovan eu fui trabalhar com um cara borderline, esse cara, isso eu tinha 20 e poucos anos, 27 e não manjava nada, assim, fui aprendendo ali, e depois eu fui com esse caso, eu era AT, então eu morava com esse cara, né? Então eu fui para São Paulo. A gente foi para o Rio e depois a gente foi morar em São Paulo porque no Rio estava impossível, ele estava tendo acesso de pânico toda hora. O cara era um suíço, com essa cara, a gente falando inglês no Rio, tipo, eu tava em pânico, imagina o cara que nunca tinha vindo pro Brasil, né? Tipo, aí a gente foi para São Paulo, ele era de Paris, ele gostou, ele falou, pô, aqui parece Paris. Eu falei, nossa, aqui eu tenho um amigo, vamos ficar aqui. Eu já estava muito tenso, estava muito difícil o trabalho. Falei, vamos ficar aqui, pelo menos eu tenho uns amigos para sair, né? Para tirar a cabeça disso que eu estava surtando também. E aí, e depois desse trabalho, então só atendi caso grave e caso de ou era ideação suicida, ou era isso sempre associado à ansiedade e depressão, né, cara? Então, eu fiquei uns anos só com isso, até que chegou uma hora que eu vi que não dava mais para mim, que eu não dava, que tava me perturbando demais. Principalmente quando eu comecei a trabalhar com caso grave daí mesmo, assim, de hospital. Que aí eu vi, o meu, é isso aqui que eu curto, não é, né, aqui é grave mesmo, e eu vejo, não que não seja grave, é uma depressão, mas eu consigo ver a evolução. Depressão é muito altos e baixos, né? De repente a pessoa está muito bem, de repente ela cai de novo na depressão, muito bem, cai de novo. E nesse caso de terapia corporal, principalmente, é muito associado à elite, e é muito confortável para a elite também ficar mal, né? Porque também faço parte, sim, né? Vários níveis de elite, né? Mas né? Eu não morro de fome, então existe um certo conforto em estar imóvel
e ter toda a estrutura do mundo para isso, né? E eu não estou justificando isso, né? Mas estou falando assim, eu passei a não dar mais conta. Chegou uma hora, aquilo começou a me deprimir, aquilo começou a me dar raiva. Daí eu falei, ah, meu, vou parar de trabalhar com isso. Principalmente quando foi aproximando a eleição. Eu trabalhava praticamente só com industriário, né, cara? E aí eu era o único cara de esquerda na casa de todo mundo, terapeuta, e comecei a tomar muita chinelada e foi perdendo sentido para mim estar ali, assim, né? Foi perdendo sentido. E aí hoje em dia eu não pego mais porque eu nunca mais me estabilizei num lugar. E um trabalho terapêutico de verdade, desculpa falar de verdade, né? Mas tipo, um bom trabalho terapêutico, né? Ele dura para mim no mínimo ano e meio, porque é isso, vai ter recaída, vai ter, sempre vai ter. Então, para você conseguir um lugar de maior conforto, estabilidade, algo assim, você precisa de tempo para a pessoa ter a recaída, voltar, se estabilizar de novo, né? E nem sempre dá certo. Terapia é um trabalho, né, que é tentativa e erro o tempo inteiro, né? Eu conto os casos que deram certo, os que não deram, não conto, não. Ou conto quando é para exemplificar algo que não dá certo, né? Mas, tipo, né, contar menos, né? Tá bom? Expliquei? Então, o negócio da toalha é isso, ó. Tipo, essa toalhinha Decathlon serve, ó. Pego ela, dobro, faço uma faixa. Pode ser uma canga, saca? Quanto menos grosso for o pano, melhor. Que menos chance de machucar. Então, ó, vou dobrar isso aqui até virar uma faixa. Virou uma faixa. Aí eu vou fazer primeiro no pescoço, a pessoa tá deitada, eu tô em pé. Eu tô segurando aqui em pé. Aí eu vou, ó, girar o pescoço, tracionar, vou ficar girando um lado e outro, vou pôr para cá, vou pôr para lá, vou mexer, até eu sentir que soltou, porque é aquele lance que eu já falei aqui, a gente não deve liberar um diafragma antes de soltar um pescoço, senão a sensação de angústia só fica latente, porque ela não vai ter como circular. Você vai liberar o diafragma, aí vai subir para cá, para o peito. E se não tiver para onde ir, você vai gerar uma angústia enorme. E principalmente nesses casos críticos, suicidas e tudo mais, você não pode fazer isso nem a pau, nem a pau. Tipo, porque aí você vai aumentar muito a chance, você vai dar energia para um ímpeto. E você vai aumentar a sensação de angústia lá no céu. Tipo, estava travado porque ele não pode sentir aquilo, né? Tentar pensar que o corpo não está errado. E aí depois você faz aqui, né? Você prende a faixa no diafragma, a pessoa está deitada no chão, eu venho por cima, pego aqui um de cada lado e na exalação eu solto. Tem que treinar um tanto, porque se você fizer contra a respiração bloqueia. E aí você vai ter o efeito contrário. Você vai estar diminuindo a capacidade respiratória da pessoa. Agora, se você pegar no tempo certo, aí você vai, meu, dá para puxar, ó, eu puxo com toda a minha força e não é o limite. Então, assim, pode puxar mesmo, que a musculatura é forte da respiração ali. E aqui nas costelas flutuantes, elas são flutuantes, então, tipo, né, não tem limite mesmo. Então, você pode puxar, puxar, puxar. Aí, quando você sentiu que terminou, você tem que soltar de uma vez para permitir a expansão acontecer. Aí faço isso umas 7 vezes. 7, né? Tipo, eu faço 7. Sei lá por quê também. Né? Me ensinaram 10, mas eu acho 7 o número mais cabalístico. Ó. Não, é porque 7, meu, 7 já é legal. 10 com paciente grave. E aí, com paciente grave, você repete isso em 1 hora, 3 vezes com a toalha. Com a toalha. Porque aí você não tem o problema da pessoa psicotizar. Ela está sem consciência. Ela está sem consciência. Então, você só quer dar vitalidade para o processo de neurogênese ficar melhor e né, de forma ampla, que caso neurológico grave, a gente quer neurogênese, né? Mas a gente também quer ossos sedimentando, a gente também quer recuperação de cirurgia, diminuição de enema, você quer, né, uma melhora no estado geral que vai se dar com mais vitalidade. Não tem remédio que dá vitalidade. Esse é um grande problema. Então, tipo, a respiração da vitalidade. Então, esse exercício associado ao que a gente chama motor de perna, que é uma simulação de caminhada. É uma simulação de caminhada fazendo a flexão do hálux para pegar a cadeia medial e aí você acionar sistema digestivo, sistema respiratório, liberação de diafragma, liberação de língua e mandíbula. É louco o bagulho, gente. Aqui aí teria que explicar mais coisas assim, mas porque o organismo humano é muito lindo e integrado.
Desintegrado é só nossa mente, saca assim? O resto é tudo integrado. Você mexe no dedão da pessoa e solta, libera a língua dela. Foda. Tipo assim, né? Fala aí, Tudo Lara. antes do saquinho. Oi? Essa série que você falou é antes do saquinho. A série que eu falei aqui, A no, toalha a aqui, toalha aí, ação, aí tipo bicicletinha, ou seja, desse de mexer a perna. não, a bicicletinha é só para caso grave, assim, né? Às vezes eu faço com as pessoas também, mas é raro porque, meu, é uma força desgraçada que você faz, sabe? É tipo, Uhum. é muita força, assim, pra você ficar fazendo esse movimento para um adulto, assim. Então, eu só Aham. faço quando é caso grave. No caso normal, Isso da toalha no bicicletinha, quando pescoço, você segura na perna e vai ajudando a fazer o movimento, você que faz, de fato. Você pega eu no fazia pé e isso vai com os meus fazendo um de cada filhos, quando vez, eles falando eram uma muito. poesia. Ah, eu tenho que falar poesia, isso eu não sabia, essa parte eu não É, sabia. Eu aprendi a fazer isso, eu chamava de máquina de pum, fazia isso com os meus com filhos. criança. Estavam muito, né, tensionado, abdômen inchado, muitas vezes por angústia, não era nem o que tinha comido, né? Então eu fazia, e aí normalmente soltava pum mesmo, e eles riam, gostavam da brincadeira, mas eu não fazia, não tinha que te associado com a poesia, que maravilhoso É isso. porque a poesia é um ritmo, né? E como o sistema nervoso é frequência de luz, né? De fato, que é a frequência de onda, né? Então é rítmico também. Então, quando você consegue sincronizar o movimento com o ritmo da fala, você está, na verdade, dando um grande input para essa expansão da arquitetura cortical. E ainda é poesia. Então, poesia é uma linguagem que vai entrando, né? Então, não é algo que a pessoa entende, né? Mas ela vai se encantando com aquilo. E aí, como é uma terapia também de fala, como no caso que eu falei de autista, então é mais importante ainda, porque daqui a pouco ela começa a cantar com você, aquilo vai entrando nessa pessoa que tem um déficit cognitivo, por exemplo, de repente ela adquire linguagem, de repente ela adquire imaginação, né? É muito lindo, assim. Depois eu deixo um link para vocês darem. Desenho A real mesmo. melodia e a frequência, né, Arthur? A Sim, melodia e a própria frequência sonora, né? A gente sabe que as frequências sonoras, os hertz, conforme são sim. frequências, elas vão agir sobre o nosso cérebro, né? E a qualidade de contato, sabe? Porque essa terapia foi feita para criança. É que depois ela extrapolou, né? Assim, e hoje em dia serve para muita coisa, mas você canta olhando para a criança, né? Você está trazendo esse ser humano contigo, né? Tá trazendo também a potência da arte para dentro desse organismo, como uma potência de expansão mesmo. Acho que o que eu mais fiquei, né, assim, né, depois dessa experiência do Padovan, é assim, a sua consciência pode até querer morrer, mas o corpo não quer nem fudendo. Tipo, o corpo não quer, o corpo só quer pulsar e expandir. Ele só quer pulsar e expandir. Porque o que que eles fazem quando a pessoa está muito mal? Desliga a consciência. Pronto, você resolveu um problemaço para aquela pessoa. Porque ela vai parar de se deprimir, ela vai parar de ficar se comparando com os outros, ela vai parar de ficar pensando na situação, né? E aí o corpo vai pulsar. E aí, quanto mais vitalidade você der para esse corpo, mais rápido. Tanto que nesse caso do Dani, né, que é Em um. coma, assim, Oi? você fala? Até em coma. Esse caso do Dani, eu peguei ele estava 1 ano e 9 meses sedado. Bom, eu sou formado em educação física, gente. Então vocês imaginam a gravidade de um caso para eles deixarem eu entrar no Hospital São Luís. Assim, porque eu trabalhava com o pessoal da Elite, que era amigo do dono dos hospitais, esse caso era amigo da família deles. Ele já estava 1 ano e 8 meses sem nenhuma resposta, 4 cirurgias de cérebro, com placa, tal, já todo teve assim, ele teve um acidente e depois teve AVC em cima, teve meningite em cima e mais uma questão. Então, teve que abrir a cirurgia e fechar 4 vezes. E ele estava, então, já 1 ano e 8 meses no hospital, que é super incomum até, num hospital tipo São Luís, que não é para isso, né? Mas como eles eram amigos da família, eles estavam deixando. E aí me chamaram um dia, Arthur, você não quer ir lá ver? Eles sabiam que eu era muito próximo do pessoal do Padovan mesmo, da Sônia, que é a filha da Beatriz, e a Yolanda. Por sorte, assim, da vida, eu conheci elas no rolê, antes de fazer o método. Elas gostam de forró, a gente se conheceu, ficou amigo, e depois que eu fui saber que elas tinham um método, então eu tinha esse acesso fácil a elas, né? E aí eu conversei com elas, elas falaram, não, a gente vai com você. Pô, eu fui com as duas pessoas mais foda do mundo nesse método.
Então, tipo, fui confiante. Aí elas me olharam lá o caso e falaram, não, Arthur, pode fazer que vai dar certo. Falei, tá bom, vou fazer. Gente, você imagina você dentro de um hospital, eu no caso, né, dentro de um hospital, eu ia de bicicleta, fazendo, cantando para um cara em coma. Cara, isso começou a virar um negócio. Ficava 10 pessoas na porta, olhando, porque enfermagem tem uma galera, né? E fisioterapia é uma galera, fono é uma galera. Ficava uma galera e o pessoal não queria que eu fizesse. A chefe da fono não queria que eu entrasse lá, nem a pau, né? Ela ganhava, ela cobrava particular. E aí isso começou a virar foi uma guerra, assim. Eu sei que foi uma guerra de muito tempo. E aí deu 3 meses, ele não tinha tido nenhuma reação, nenhuma. Tipo, eu chegava lá, falava ao ele, não respondia, não olhava para mim, não, nada. Eu já tava com uma sensação muito esquisita, que eu nunca tinha feito isso, eu não tinha certeza que ia dar certo. Mas elas falavam, Arthur, continua, era todo dia, gente, domingo a domingo, todo dia, 20, 25 minutos, rapidinho assim, né? Ele estava muito mal, então não dava para fazer mais. Então você vai aos poucos montando a série, né? Eu sei que, cara, depois de uns 3 meses já tava uma treta violenta. Eu chegava em casa com uma sensação esquisitíssima. Eu não sabia se eu tava fazendo alguma coisa ou não, que ia dar certo, né? Ficar cantando pra alguém que não responde, né, velho? Dá uma sensação estranha. E aí eu chamei, aí uma menina que tava no Padovan também queria fazer estágio, não tinha outra pessoa para fazer, ela veio fazer comigo. E ela era mineira também. E a família dele era bem mineira, aquelas bem do ai mesmo, assim, são, né? Queridíssimos assim, né? Mas aquele estilo mineiro. E aí ela falou, meu, vamos cantar uma música. Que música que ele gosta? A gente perguntou pra mãe, né? Vamos mudar as músicas? Ela adorava cantar também, eu também gosto, né? Ela gostava também. Vamos fazer um bagulho animado. Aí, cara, cantamos aquela música Amor Perfeito, que é um pagodinho, não sei se vocês se ligam. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Sabe, essa é bem da, né? Cantamos essa. Cara, no meio da música, o corpo desse maluco começou a tremer, o olho dele começou a brilhar e ele voltou, velho. Foi tipo assim, foi tipo, ele voltou. E ela com aquele sotaque mineiro, ele ficava procurando alguém, sei lá, uma prima, sabe assim? A sensação foi essa, assim, tipo, que ele tava ouvindo a voz de alguém conhecido e o olho brilhou assim. Isso que é o que eu falo, que você vê é esse pulso, né, do corpo. Porque aquele olho que era opaco, que não acompanhava nada. Cara, eu fazia isso aqui, ó. Porque faz exercício ocular com lanterna o Padovan, né? Você vai fazendo dilatação de pupila, depois você vai fazendo movimentação, mesmo com o olho fechado. Você vai dando esse estímulo já para ir voltando o reflexo. Padovan, você vai trabalhando do reflexo para reflexão, né? Você vai pegando os reflexos mais básicos, desenvolvendo de novo para chegar lá. E aí ele voltou. Esse dia ele começou a olhar de novo. E aí depois de mais um ano, mais ou menos, a gente conseguiu ir embora e ele já estava conseguindo se centrar, que comemos um hambúrguer no hospital antes de ir embora. Comemos um hambúrguer lá. Ele ainda não estava andando, tal. Daí fomos para casa e depois de 3 meses ele começou a andar já. Anda mal até hoje, come mal até hoje, fala mal até hoje, mas é meu brother, camarada. É um querido, assim. Que isso a gente tem, às vezes, uma percepção muito distante. Eu mesmo, é o que me encantou por esse tipo de trabalho era isso, né? Porque a gente olha para a pessoa na nossa arrogância, né? Fala, nossa, tá fudido, né? Tá fudido, coitado. Não é assim que a gente pensa, né? Aí quando você tá convivendo todo dia, você fala, meu filho da puta, tá bem mais feliz que eu. E aí você que começa a ficar em choque. Porque você chega lá todo dia cheio de noia, né? Vários problemas. Aí você vai lá, o cara tá feliz pra caramba, porque agora ele consegue, sei lá, conseguiu falar de novo, e ele tá feliz da vida, agradecido por estar vivo e tal. Todo mundo que eu conheço que passou por uma experiência de quase morte e voltou, é grato pela vida. Por mais fodido que possa parecer aos nossos olhos, assim, tipo, eu trabalhei com paralisado cerebral, autista, síndrome de Down, paralítico, não, vários casos, e o cara mais feliz que eu conheci até hoje é paralisado cerebral, velho. Pode, pode ficar em choque, porque, velho, é verdade, assim. Porque depois que você começa a se relacionar todo dia, você começa a se comunicar de outras formas também, né? Você aprende a se comunicar com a pessoa. E por mais que ele não fale até hoje,
meu, era uma alegria, um entusiasmo, uma coisa que, assim, eu nunca vi em lugar nenhum. Uma família maravilhosa, né? Também, toda uma... E francês, com apoio do governo, né? Mas, sim, uma coisa linda, assim. Nossa, gente, desvirtuei total hoje, hein, meu? Será que vamos ler ou vamos conversar mais um pouquinho, então? Desculpa, gente. Eu ainda, de dia eu ainda pensei, não, eu vou economizar, eu vou falar só um pouquinho, porque essa história do Padovan é sempre difícil para mim. Sempre me dá vontade de falar, mas eu tenho umas aulas sobre isso que eu adoro dar, e eu não dou mais. Eu ia falar isso, por que você não começa a dar umas aulas? Que daí E ninguém você me paga Eu pra fazer fiquei isso. super, lança não, poxa, eu vou fazer. eu não te conhecia, né? Hoje é meu primeiro contato, assim. Eu tô adorando, eu tô encantada com a tua Ou a Lara história. fica ou ela sai correndo agora. Uhum. Não, eu estou super curiosa de conhecer o método, inclusive, mais, assim, eu já ouvi falar, porque eu tenho um filho autista, então eu já Hum, procurei, já estudei tudo que se pode imaginar que exista para tratar de autismo, eu já sim, tentei, né? Não tentei fazer, mas já tentei saber, né? sim. Já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Agora fiquei super curiosa. Ah, é maravilhoso. O grande questão do Padovan é mesmo essa, né? Como na Europa, principalmente no Canadá, tem muito demanda e é um negócio de família, né? Que sempre é complicado também, assim, né? A Beatriz criou, agora ela tá velhinha, quem cuida é a filha dela, que fez medicina, tudo para conseguir também dar uma pesquisar e explicar melhor, porque a Beatriz foi muito combatida no Brasil, né? Tanto que agora ela praticamente, ela fala, é muito louco isso, ela fala 4 frases. Hoje em dia, assim, ela não reconhece mais as pessoas, ela tá com 97 anos, né? Eu tive lá ela uns anos atrás e ela não me reconheceu, assim. Mas foi super querida, porque daí ela me pegou no braço, ela, né, de ladinho assim, filho, você tá fazendo o Padovan? Falei, tô fazendo ainda. Você faz como eu falei? Claro, Beatriz, faço como você disse. Ah, então tá ótimo, viu? Continua fazendo isso, que tá bom. E aí ela fala, as frases dela são assim, eu acho ótimo, não é? Aquele que faz o que a sábia natureza mostra tem menos chances de errar. Ó que humilde, né? Observa o processo, que você vai errar menos. Que é o que eu falo assim nesses trabalhos, o que dava muito errado para mim? Bom, dava errado, eu tinha 28 anos, minha ansiedade me comia, eu queria resolver as coisas logo e dava errado. Você não trata o ansioso com ansiedade, né? A ansiedade tem que ficar para ele, né? Eu deixei de ser ansioso? Não, mas deixei de ter ansiedade em relação ao outro, né? Né? O processo é do outro. Agora eu assisto tranquilamente, né? Eu não né, me envolvo até certo limite, mas já não nesse como era uma angústia antes. Ver a pessoa falar o que ela tem que saber e não poder falar, meu, é isso, porra, você não tá vendo o que é isso? Acabou de falar, velho, para de viajar, meu, é isso, né? Então agora eu consigo não fazer isso e também não ficar muito ansioso, né? Essas mudanças. Mas é isso também, eu falo um pouco mesmo sobre meus trabalhos aqui, né? Desde que eu comecei a fazer os online, eu não conto muito mesmo, porque eu acho que os ciclos contam, né? Isso tem aula sobre o Padovan, tem aula sobre tudo isso nos ciclos, né? Então eu deixo para ir falando ali, geralmente assim. E mas eu acho legal também, acho que dá né, ajuda também vocês a compreenderem, né? Porque às vezes eu falo as coisas sem explicar da onde, sem explicar o quê, né? Acho que é legal também de trocar nesse sentido. Né, eu não conheci o Gaiarsa também, né? Então o meu Gaiarsa é livro. É livro. Assim, eu conheci o Gaiarsa pelo Tratado Geral sobre a Fofoca, que foi assim muito ao acaso, completamente ao acaso, que eu peguei para ler numa fadiga mesmo, férias na casa da minha avó em Santo André. Santo André não tem nada para fazer. Falei, vou ler um livro. Né, aí comecei a ler esse livro e foi onde eu conheci o Gaiarsa, então foi uma sorte, não foi minha avó que me falou, não foi ninguém que me deu, fui eu que peguei aleatoriamente numa prateleira. Ele dava todos para minha avó. Então minha avó tinha, né, porque os dois faleceram, todos os livros autografados e tal, e eu peguei e comecei a ler por esse e adorei. Então, tipo, me encantei por ele ali, né? E depois pelo sobrenome, né? Que é Gaiarsa mesmo, meu sobrenome, né? Eu comecei a estudar Reich e aí veio muita gente, né? Sempre que eu vou num congresso, vem um monte de gente, né, falar. E depois que eu comecei a dar trabalhos também, né?
Aí eu já não sei se realmente me inspirou os livros, que foi a primeira coisa que eu estudei, né, de corporal, né? Ou se bateu da gente ter algumas ideias parecidas. Pessoas que conheceram ele sempre vinham, ficavam muito emocionados no meu trabalho. Tipo, nesse mesmo evento que a menina ficou mal, teve um senhor maravilhoso, o Alexandre também, que, nossa, chorou um monte. Depois ele veio, ele, meu, conversou comigo muito, falando do Gaiás. E isso se repete na minha vida, né? Em muitos momentos, o que me levou a construir um Gaiarsa, né? Mas que não é o Gaiarsa, com certeza. Não é que viveu, mas é o Gaiarsa que eu consegui construir dentro dessa experiência. E o lado que eu me apaixonei por ele, né? Porque a gente até conversou essa semana, né, Mônica? Tem outras pessoas que falam sobre o Gaiarsa. E se de repente se colocar lado a lado, vai parecer outra pessoa. Mas não é, é a visão de cada um sobre ele, né? Tipo assim, o que me encanta no Gaiarsa, né? O que me encanta nele era essa busca pela liberdade que ele passou a vida inteira perseguindo, né? Essa liberdade da moral, liberdade da respiração, liberdade sexual, tudo que ele, essa é a militância que eu mais vejo no Gaiarsa. Mas ele tem muito, mas eu não sou filósofo. Talvez se eu fosse um filósofo, eu conseguiria ver muito mais filosofia dentro do trabalho dele. Conseguiria ver mais autores que eu leio pensando em corpo, né? Eu leio pensando em anatomia, fisiologia, saúde, né? É o que eu consigo ver, é o óculos que eu tenho, né? Então, mas eu sei que o Gaia será muito mais assim, mas é uma construção constante. Por isso que depois eu me sentia mal quando eu era mais novo de fazer isso, por exemplo, tô fazendo agora, que pareceu um oportunismo para mim, de algum lugar assim, né? Como eu não tinha conhecido ele de fato, né? E eu não era filho nem neto dele, ele era irmão da minha avó. Tava sozinho nisso, nenhum primo meu, eu tenho 15 primos, ninguém conhece o Gaersa, tipo, ninguém sabe quem é, ninguém, né, ninguém se encantou por isso, né? Mas depois que eu fui conhecendo os filhos dele, fui conhecendo, eles foram me aceitando, foi me dando mais. Eu senti que se eu não fizesse isso, ninguém ia fazer também. Porque eles estão vivos, eles poderiam estar fazendo isso, né? Eles são da área também, então poderiam até estar ganhando dinheiro com isso também, por que não, né? Mas como é pai, eles não conseguem ter uma visão igual a minha, né? Assim, mais idealizada, mais bonita, né? Eles focam sempre na crítica do pai, né? Eu converso e conversei bastante com eles, porque eles também se identificaram em algum lugar comigo, né? Que a gente, né, são vários Gaiarsa também. Mas hoje em dia a gente tem uma relação íntima, assim, ainda bem que me dá esse conforto também de ir construindo um Gaiarsa mais amplo, né? Eu até queria fazer um documentário. Eu queria pegar cada filho e fazer entrevistar os filhos e montar ele. Eu achei que ia dar certo, mas você acha que eles aceitam? Nem fudendo. Já sofreram muito por causa dele. Não querem mais É, falar sobre isso. eu tô lendo um livro de um André Gaiarsa, acho que é um dos filhos dele, né? É um Não, livro o bem André é fininho. sobrinho. Ah, é? É. Nossa, mas é a cara dele, é muito igual. O André é o Gaiarsa, assim. Tipo, o André é o Muito verdadeiro igual. discípulo do Gaiarsa, assim. Ele é o cara da Sim. É um família. livro bem fininho, assim, achei que fosse simples, e nada, no final das contas é muito bom. Fala Como é que a chama, amigo? libertação pela psicanálise, alguma coisa assim. Deixa eu pegar ali, vou já. O André eu conversei umas vezes também. Ele é primo da minha mãe. Mas ele é um cara, ele é muito complexo, velho. Ele é um cara difícil de entender. Ele pegou mais esse aspecto da leitura da arte do Gaiarsa que a gente fez agora, né? Ele gosta muito disso, assim. Mas é um cara bem pouco disponível, assim. Ele é bem internadão, assim, o André. Bem difícil de falar com ele. Ó, É. Uhum. é muito igual. É, psicanálise e liberdade. Tem, Curioso esse título aí para um pois gaiarcista, hein, é, velho? 78 páginas, eu tô no meio aqui. E até E curioso, achei que viu, fosse, meu? pois é, depois te passo. Deve ser Psicanálise e liberdade. psicanalista. Então, Agora, mas se como ele Psicanálise e psicanalista liberdade. não pode ser é isso gaerciano, que eu né? ia dizer? Como é que junta a psicanálise com isso Pois é. tudo? É, não sei. Ele faz. Vou Bom, ler, depois eu conto para vocês, porque a metade que eu conta. li eu já esqueci, então eu vou ter que ler de novo. Fala isso, tem umas críticas também, porque o Gaes criticou muito a psicanálise, né? Ainda que ele continuasse usando como base, né? Assim, E você, Bianca, não falou nada? Não quer falar alguma coisa? Não, eu tô achando tudo muito interessante.
Eu acho que porque eu não sou terapeuta, talvez eu seja a única não terapeuta aqui. E eu achei muito legal que você deu uma explicada por onde você estuda também, porque eu sou só uma interessada, mas eu não fazia terapia, gente, há um ano atrás, então eu tô assim, super entrando e assistindo as coisas aqui, e eu adoro as referências, estou sempre anotando, mas não tenho nada para comentar para além disso. Beleza, bem-vinda. Eu acho que tem que fazer também, Mônica. Pô, a gente fez um trabalho agora em Alto Paraíso, né, no meio do ano passado, e veio uma neta do Gaiarsa, que era a neta mais próxima dele na época que ele morreu. Então, os últimos anos, ela era quem mais visitava ele, assim. E ela é documentarista, dá aula numa universidade em Londres. Ela filmou tudo. Ela não me deu uma foto. E a gente fez mais de 20 reuniões para fazer um documentário e ela não vai fazer. Então, tipo assim, foda, né? Foda. Aonde que o Gaarça fala que nasce a neurose? Na família. Ela é o quê? Sua prima? Tô ligado, mas eu Não, me Arthur, assumo neurótico. é aquele pessoal da bioenergética lá, né, que estava falando do documentário também, né? Não era? Qualquer. Do... Ai, como é que eles chamam? Tem a rádio lá, Como é... Libertas, a Rádio Libertas. Ah, tá. O que tem a liberdade? Eles Eles têm. não estavam falando disso, do documentário, eles estavam falando de juntar as coisas, eu acho que era também. Acho que... Pô, eles têm grana, né, cara? Já seria mais fácil para eles fazerem, né? O Libertas é gigante, né? Eu É, gosto muito do Jaime ali, da Grace, na real. Acho que eles são, né? Eu considero eles, tipo, gente, bem gente, assim, bem legal. são muito São, legais. mas eu não sei. Aí seria. Eu tentei já umas 3 vezes. O ano passado eu chamei uma produtora, chamei essa sobrinha, a gente fez várias reuniões, assinamos negócio que não ia mostrar, mas ela não quis fazer, velho, no final das contas. E aí é isso, documentário é difícil de fazer, então não adianta falar, vou fazer. Tipo, não é assim, é um trabalho, né? Acho que é pelo medo da exposição, porque você falou, né, tipo, que eles já sofreram demais com isso. É que a gente não pode esquecer que o Gaiarsa foi, cara, muito libertário, muito além do seu tempo, no auge da ditadura e nos anos 80, Uhum, era tudo muito diferente. É muito uhum, fácil hoje em dia falar de corpo, terapia corporal, sexo, liberdade, né, problemas de gênero, mil coisas, né? uhum, Hoje em dia, na época dele, ele só tomava porrada. uhum. Será Eu que é por concordo. isso? É por isso. Os filhos dele falam que o pessoal ligava na casa deles enquanto o programa rolava na TV. E assim, o Brasil é conservadoríssimo, né? Cheio de religioso, muito fervoroso, e ele era o anticristo, né? Então eles sofreram muito na criação. E fora que o Gaiarsa, ele seguiu um pouco essa linha, né? Quando chegava numa certa idade, ele falava: "Filho, segue sua vida, chegou a hora", né? E isso dói pro filho, né? Então, tipo, os filhos não têm uma lembrança tão positiva assim, sabe? Enquanto a gente está olhando esse lado pop, eles sofreram isso, né? E assim, a Laura, que é a sobrinha, por ser uma teórica do documentário, é um problema, tudo acaba sendo uma questão muito ampla para ela, porque ela sabe que hoje em dia ela fazer o documentário do Gaia significa falar sobre meu avô, né? Não tem como ela querer se distanciar desse lugar. E aí, de um lado, ela quer muito isso, mas por outro, não quer isso, então ela fica nessa, e aí, no final, também mora lá em Londres, né? Tá em outra, tipo, não quer se arriscar também. Porque a verdade é que o Gaercio foi um grande ícone, e quem se arriscar a falar sobre ele vai ser criticado, E independente ela do. conheceu ele, né? Muito, muito. Só que ela tem uma visão muito crítica. Quando eu conversei com ela, eu falei, meu, só sendo neta mesmo para focar nesses aspectos, porque ela achava ele abusivo, porque ele falava para ela dar selinho nele. Não assim obrigava, mas ele era um libertário. E naquela época isso tinha outro símbolo. Então, tipo, a gente tem que ler as pessoas dentro do contexto da época deles, né, cara? Óbvio que se ele tivesse vivo hoje, ele não faria isso. Tipo assim, né? Mas naquela época era isso que estava rolando, né? Era esse sentido. E ele é de São Paulo,
e as pessoas das artes de Sampa até hoje, assim, se cumprimentam com um beijo na boca, que não tem problema nenhum, né, gente, diga-se de passagem, né, assim, fora Covid, assim, né, mas não tem, né, mas qual a diferença, né, se dá um beijo aqui ou aqui, né, assim, um selinho, né, então, mas ela chegou levantando esses aspectos, eu falei, meu, pelo amor de Deus, vamos falar sobre ele no tempo dele, né, não sobre como você sofreu o seu avô, pelo amor de Deus, né, então eu vi que ia ser difícil, porque cada um tinha um Gaiarsa ali, tinha sofrido muito, o Gaiarsa foi muito grande, né? E aí fica uma sombra para todo mundo que era tão perto, né? Eu conheci ele, né? Pessoalmente na família e tal, mas tipo 2 vezes. Eu vi ele assim de rapidamente em festa. Ele era muito, gostava muito da minha avó, da família inteira. Acho que era minha avó era mais nova e ele que Sim. tinha essa relação de cuidado com ela, né? Não adiantou nada, diga-se de passagem. E Mas quando você começou a ler os livros, você conseguia ainda trocar ideia com a sua avó? Ela já estava minha avó muito nunca curtiu o limitada já? Gaiarsa, então. Minha avó, ela gostava do Gaiarsa nesse lugar do irmão que ajudou ela a casar Aham. com meu avô, fundamentalmente Mas porque Mas, minha, gostava do mas não trabalho. tinha uma conversa sobre os ela livros, por falava, exemplo. ah, ele Com vai ela, voltar não. para a igreja, ele vai voltar para a igreja. Minha avó era assim, tinhosa, velho. A família inteira do Gaiarsa, né? Eles eram de uma elite muito poderosa na época. Eles são fundadores da cidade onde eles vieram. O pai do Gaiarsa foi um dos primeiros industriários do Brasil inteiro. Então, tipo, eles eram muito poderosos mesmo, assim. Então, tipo, lá não tinha muito esse... Então, minha avó, como não estudou, né? Era uma família tradicional, né? 5 filhos médicos, uma filha freira e minha avó que não estudou. Minha avó casou com o primeiro namorado. Dizem, né? Sei, nunca cheguei a perguntar isso para ela, mas eles namoraram desde os 13 anos e morreram juntos, assim, né? Então, minha avó foi essa, e sempre na igreja, sempre na igreja. Depois ela abriu um pouco a cabeça, assim, virou Rosa Cruz, que é um, não sei nem o que que é isso, mas é um lugar que as pessoas aprendem a meditar também, tem um misticismo e algumas técnicas envolvidas. Eu não sei o nome mesmo, uma seita, de repente, eu não sei dizer. É tipo um Rotary, assim, só que com mais prática, né? Os Uma seus ordem mística, na verdade, uma coisa meio ordem mística, boa. maçonaria, mas é diferente, enfim. Isso, mas tem muita prática, porque eu tenho uns livros deles que era dos Rosa Cruz, e é simples e é bacana, eu gosto assim. Eu não sei o que é o Rosa Cruz, não estou defendendo isso porque eu não sei o que é. Mas os livros eles falam, tipo assim, umas dicas simples. Ah, você recebeu um dinheiro, por exemplo, e isso te incomoda, sei lá. Então, quando você pegar esse dinheiro na mão, você oferece, deseja que isso seja bom para os seus e para todo mundo. Pronto. Sei lá, uma coisa simples assim, mas que tem alguma sabedoria ali também, né? Assim, não sei dizer. Eu nunca fui a fundo, né, para falar sobre isso. Mas eu sei que isso abriu a cabeça dos meus avós, então eles deixaram de ser tão católico, né? E conseguiram abrir um pouco. Mas minha avó tinha essa sina com o Gaiarsa, né? Um dia ele volta para a igreja. Um dia ele volta para a igreja. Porque ele ia para a igreja até os 45. Então, tipo, foi algo que durou bastante mesmo, né? Minha avó foi até morrer, né? Tipo, nunca parou. Então tinha esse aspecto. Então, por isso que o Gaércio é folgado, barra incisivo. Você ouve ele e os irmãos dele e minha avó falando, todos falam igualzinho. Eles têm o mesmo sotaque idêntico, assim, um A aberto. Não sei se vocês conseguem, uma coisa de italiano das antigas, assim, né? De fazer um A aberto. Meu avô falava Bandaide, ketchup. Pô, ele sabia falar inglês, velho. Ele sabia. Só que para ele, no Brasil, tinha que falar em brasileiro, né? Então eles têm, então era essa marca assim, né, de uma elite muito forte. E minha avó muito autoritária, né? Óbvio, muito autoritária assim, né? Porque numa defensiva, né? Todo mundo estudado, todo mundo não sei o que lá, mas ela então era mais católica, né? Tipo assim, mais católica que a irmã que era freira, né? Tinha era a competitividade ali da família, né? Ou Tão seja, dentro árdua, da né? própria família, ninguém provavelmente nunca aceitou o Gaiarsa profissional, o Gaiarsa pop que o mundo Nunca. conhece. Cara, E isso deve... aí ele mesmo falava, e eu tenho uma dificuldade com isso, porque dá uma tristeza da porra de aceitar que isso é verdade. Mas a teoria do Gaiarsa, ele bate muito em cima dessa ideia. A estrutura da família, a estrutura da sociedade te molda do tamanho daquele quebra-cabeça. Tipo assim, né?
te molda do tamanho daquele quebra-cabeça. Então, quando eu, vou colocar assim, né, saio disso, eu consigo me mover e sair disso. Quando eu volto para lá, ou todo mundo se adapta, ou eu volto a ser o que eu era. Isso vale não só para a família, mas como a família que a gente escolhe, amigos muito próximos, muito. Então, o fato, se um dia eu for um grande sucesso, minha família vai falar: nossa, que legal, que bacana, temos muito orgulho do Arthur. Mas a crítica também vai ser avassaladora, porque agora não vem mais aqui. Minha família não é assim, minha família já é disfuncional, então eu não vou ter esse problema. Mas só vai ser outros problemas. Estou falando assim num exemplo, né, genérico, assim, né, querendo dizer, né, genérico. Então, e amigos também, né, porque para você ser muito bom no que você faz, você vai ter que se afastar, você vai ter que mudar, você vai ter que se transformar. E aí vai ficar, e todo mundo vai se comparar. E aí todo mundo, ao invés de querer mudar, vai querer mudar você, tipo, fazer você voltar para o lugar que você era. E a pressão é constante, essa pressão é constante. Por isso que trabalho de terapia não é definitivo. Senão eu ia lá, fazia uma análise bem feita e nunca mais, né? Pronto, resolvido. Mas não é assim, por quê? Porque a relação continua. E aí, cada vez que existe o confronto, né? Ou às vezes nem é um confronto, pode ser isso revestido de amor, pode ser revestido de cuidado, né? Pode ser revestido de carinho, mas vai vir essa pressão de voltar, e não tem como escapar disso. Então, às vezes, quando a gente olha assim, às vezes saem, as pessoas voam em dupla, sei lá. Assim, né? Você pega assim, esse aqui conseguiu sair, esse aqui também, ó. Mas aí fudeu, porque ele já não tem a mesma relação ali, né? Ele virou o motivo da fofoca, né? No final, né? É uma dentro da família e tal, que nem sempre é. Não é que a pessoa te deseja mal, é simplesmente porque é mais fácil falar de quem tá Nossa. longe, mais fácil falar de quem não tá ali, né? Por isso Vai que eu gerar acho que coesão. eu gosto muito do livro do Tratado Geral da Fofoca. Eu Eu amo gosto, esse aí também. Ixi, eu Maria. acho É hilário. fantástico. É hilário. Mas é fantástico. E outro dia, acho que você até postou o vídeo lá no YouTube dele falando também. É muito, muito. Ninguém quer falar. Os cientistas nunca quiseram estudar a fofoca, mas não sabem o que eles estão perdendo, porque é isso, entendeu? O que seria de Hum, ser humano sem a fofoca? Né? é. O tratado geral ele tenta provar, né, que a fofoca é a principal força de manutenção do status quo. Essa é a teoria dele nesse livro, né? Pô, e é mesmo. Isso que é foda. Quando você olha, é mesmo. Ele vai descrevendo as cenas e como isso tudo vai ficando internalizado no frases prontas, ditos populares, expressões, gestos que vão sendo aceitos. Gente, por que que a gente não pode pôr o cotovelo na mesa? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe, mas alguém põe o cotovelo na mesa? Alguém sabe por que que não pode usar boné na mesa? Sei lá, né? Mas alguém usa boné na mesa, né? Então, tipo, é esse tipo de coisa que é a manutenção das coisas como são. É a gente reproduzindo tudo, e aí quando você pergunta para um conservador convicto o porquê, ele vai falar tradição. Então, a tradição explica, mas o que é a tradição a gente nem se pergunta. Que é a mesma coisa das práticas que a gente tem discutido do yoga hoje, né, e tal. Não, mas a tradição é assim. Mas qual é essa tradição? Ela é fundada em cima de quê? O que que ela busca, né? Tipo assim. Então, eu acho que a gente está questionando ainda as tradições desde muito tempo, mas se livrando mesmo quase nada. A gente continua reproduzindo, né? Porque isso vai passando culturalmente, a gente aceita e não questiona. A gente aceita. Tudo que é estrutura é invisível para a gente. Tudo que é estrutura é invisível. E aí a gente vai. Isso são estruturas. Testa aí, vocês que são terapeutas também, né? Num grupo, pegar alguém meio desapercebido, um grupo que ainda não tem vínculo, faz uma pergunta. 90% de chance dela responder com um ditado popular. Por quê? Porque ninguém vai discordar. Porque aquilo ali é um lugar seguro para todo mundo. A nossa sociedade é baseada nisso. Por mais fuleiro que seja isso. Que é o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Que máximas assim, né? Que estruturam a nossa sociedade, né? Que mais que a gente pode falar? Todas essas aí. Acho que os olhos não veem, o coração não sente é muito presente, né? Nas relações.
É uma verdade, torna-se uma verdade absoluta e inquestionável. Por quê? Porque é a tradição, que a tradição significa sempre foi assim. Então sempre foi assim, mas a gente sabe que cultura é produzida, né? A gente Casa de ferreiro, espeto de pau para justificar fazer as coisas errado ou, né, não ter não jeito para fazer. fazer, não fazer. Exato, é tudo. Você vê que é só para justificar coisa ruim. Não lembro, eu não consigo lembrar agora um ditado que seja positivo, assim, tipo. ah, como é que é? Aquela Deus ajuda quem cedo madruga? Ah, que horror. E será de nós minhocos, então, né? Vamos todos para o É, inferno. Engraçado que você falou desse do Teoria Geral da Fofoca, eu vou ler, fiquei super curiosa. Você falou, acho que nunca ninguém falou disso, né? Você já leu aquele livro Sapiens, daquele Harari? Ele deu, fala sobre isso. Ele eu não. fala sobre essa questão da fofoca, da fofoca como motivadora da linguagem, inclusive. Sim, sim, com certeza. Porque nesse livro o Garça ele traz assim um. Ele fala assim: fofoca é tudo que a gente fala sem pensar. É tudo que a gente fala sem ser uma ordem. Ou seja, tudo. Tipo assim, ele fala que 99%, porque quando eu chego para você, sei lá, Ju, caraca, Ju, aconteceu uma parada muito massa comigo. O que eu tô querendo fazer? Eu tô organizando isso para mim, né, de alguma forma, ou tô dando um sentido pro que aconteceu, né? Você tá me ajudando nesse sentido, mas eu tô falando para mim, certo? Né? Para você, né? Pô, você vai ser minha amiga querida, vai falar, pô, Arthur, que massa, legal pra caramba, também queria. Eu tenho uma amiga que fez, eu tenho um amigo que. Mas, né, para você mesmo, né? Então eu tô falando isso para quê? Tô só jogando pro ar, né, assim, né? Não tem um sentido objetivo. Então ele fala que tudo que é fofoca ou papo furado, ele chama. Papo furado. Que é esse calor hoje, né, gente? Falar de nada, né? Falar do que Esse, está acontecendo no momento. se a gente for olhar, é grande No parte, sim, sul, do que a gente fala é no sul isso. é muito típico falar essa expressão em papo furado, quando você está simplesmente Tá baixo aí, enchendo linguiça não ou te escutei. no sul do Brasil, é muito comum usar esse termo papo furado, Uhum. principalmente quando você está assim, tipo, enrolando, sabe? Você não está colocando nada de novo na história, papo furado. Sim, isso aí é. Acho que em São Paulo fala bastante também, papo furado. É que é mais antigo essa expressão um pouco, né? Hoje em dia o famoso não fala merda, né? É menos polido. Né? Gente, bom, não vou pedir desculpa, né? Espero que não tenha sido grande frustração aí. Eu não planejei. Quer falar aí, Bianca? Fala aí. Ah, tá. Não, eu tô fechando também, vou despedir aqui. Não tinha planejado ficar falando a aula inteira, mas acabou que rolou, né? Falei também, esse grupo é pra gente, assim, eu sei que eu tenho curtido muito também essa função de conversar direto com o terapeuta, né, gente? Assim, tipo, poder falar um pouco dessas experiências e trazer essas técnicas que também, né, não que são melhores que as outras, mas que eu uso bastante e que eu acho que sim, são simples de para um terapeuta utilizar, alguém que já tem esse contato. E eu acho assim, vejo que as pessoas que eu já trabalhei, no sentido de formação, assim, né, conseguem ir adaptando essas técnicas à sua própria prática terapêutica. Então, eu falo o jeito que eu faço, né? Assim, mas deixando aberto esse espaço para vocês mesmo irem testando isso com vocês, com os outros também, que é assim que eu aprendi a maioria das técnicas, de fato, assim. Eu me formei muito novo, né, cara? Sempre trabalhei muito, nem não tinha grana, né? Tive filho muito cedo. E eu fui aprendendo na raça, assim, muita coisa, né? No teste mesmo. Então, eu não tenho moral para desincentivar alguém a fazer isso, assim. Claro, o cuidado é essencial sempre, mas eu parto do pressuposto que quem é terapeuta está agindo com cuidado, assim, né? Ninguém quer descompensar ninguém, ninguém quer fazer isso, né? Então, é isso. Valeu, meus queridos, queridas. E rapidinho, antes de você terminar, eu Daí, achei fica à muito vontade, Bianca. curioso teu percurso. Você falou que você é formada em educação física, ou seja, rapidinho conta para a gente, acho que elas já devem saber,
como é que você foi parar da educação física para o AT? Porque, porra, AT é uma parada muito sinistra, muito legal, mas também muito, como você falou, né, desgastante, enfim. Não é fácil, não é todo mundo que segura no corpo, Sim. certo? Né? Eu sou da saúde mental há muito tempo e eu acho lindo, mas não conseguiria jamais fazer. Acho que Consigo foi fazer nessa clínica loucura aí ampliada, de... trabalhar em CAPS, clínica ampliada, sair com as pessoas, fazer coisa, ok. Mas isso, né, de direto. Como é que você saiu da educação física para essa parada de ser terapeuta? Foi bem aleatório, assim, de fato, né? Porque eu fui fazer educação física, no primeiro semestre tive um filho. Então, tipo, eu vim estudar na Federal aqui, né? E isso me deu aquela pressionada, né? Eu comecei a trabalhar em academia. Academia, porque eu nunca tinha... Eu fui atleta, né? Fiz muito esporte quando era novo. E aí fui para uma academia, participava de um grupo de pesquisa, tava ali me virando, né? Mais pensando no dinheiro que eu precisava ganhar mesmo. E aí nesse processo eu vim morar em Florianópolis. Eu moro aqui hoje também, né? Eu vim na época estudar aqui. E Floripa tem muito terapia, né? Eu era bem fechado para tudo isso, né? Eu era mais do esporte mesmo, minha família é de médico, então muito cético em relação a tudo isso. Ciência E hardcore. é, e aí eu fui. E aí durante a faculdade eu comecei, eu tava nessa, né? Sabia que eu não queria trabalhar numa academia, né? Mas precisava achar uma alternativa, então. E aí fui fazer um curso de massoterapia. Assim, um tio me falou que era legal, minha avó pagou para mim, a irmã do Gaiarsa. Ela falou: Ah, você quer fazer, Arthur? Eu dou para você esse curso. Ela adorava essas coisas. E aí eu fiz, gostei, era o yoga massagem. Aí eu fiz um ano, depois eu fiz um curso mais curto, depois eu fiz um ano de personal, eu, um amigo e ela, para aprender mesmo assim. Pô, é bastante isso olhando hoje, né? Pô, foi um ano, né, cara, praticando uma técnica antes de atender. E então me deu uma base, daí nesse meio tempo eu comecei a fazer yoga, que eu nunca tinha feito. Aí eu fiz uma aula de yoga com um amigo que eu conheci, e aí ele falou: Arthur, você quer aprender a meditar? Faz um Vipassana. Isso eu tinha 22 anos, sei lá, 21, 22. Aí eu falei: Ah, tá bom, vou fazer. Eu fiz uma aula de yoga, me inscrevi no Vipassana, que é uma meditação sentada, né, de 10 dias e tal. Aí fui lá, jovem, eu era o mais novo, disparado ali, né? Aí fiz, aí pô, conheci a meditação, né? Que é um processo muito intenso esse curso aí, é bem forte, quem não conhece, pesquisa, que é sensacional. Vipassana tem 5.000 anos, 200, 300 lugares no mundo de graça. De graça. Você não paga comida, você não paga moradia, você não paga nada. Você só faz. É Tem que difícil de fazer. sustentar, né? É difícil de fazer. Eu nunca mais fui. Eu já me inscrevi umas 20 vezes, eu nunca vou. Porque, puta, só de pensar, meu, 10 dias sofrendo ali vai ser foda. Mas não, tem toda uma dimensão ultra prazerosa que não dá para explicar, mas é legal. Aí fez isso, e aí que eu peguei esse livro do Gaiarsa, nessas férias. E aí não é o acaso, né? Ou não, né? Arechi, terapeuta corporal. Aí com esse Reich fui estudar, entrei numa pós de corporal lá em Curitiba, lá no Centro Reichiano, e isso eu estava na faculdade ainda. Só que eu demorei 6 anos para terminar essa pós, porque daí eu mudei para Bahia, e aí na Bahia, fazendo massagem, eu conheci a Sônia Padovan, que era quem dava aula para a galera, e ela que me fez essa sugestão. Ela achou que eu era um cara que me relacionava bem, eu realmente tenho essa qualidade, assim, de ser um cara que raramente não gosta de alguém. Hoje em dia, estou bem pior. Mas realmente é difícil eu conhecer alguém assim e já não gostar, né? Porque eu tenho essa cabeça de, mas por que será que a pessoa é assim? Né? Vamos ver, vamos dar corda pro doido se enforcar, vamos lá mais um pouco e tal. E ela percebeu essa qualidade, estava com esse trabalho que ela não tinha ninguém para encaminhar e falou: Você não quer fazer? Ganhava 10.000 euros por mês. Porra, eu com 27 anos, louco para. Sem saber o que fui para Bahia porque não sabia o que eu queria. Não queria ser personal, que era o que eu fazia aqui em Floripa, né? Não consegui fazer a transição para terapeuta aqui. Fui para Bahia e aí, de repente, lá tudo abriu assim. Tipo, fiz massagem que nem um doido, muita mesmo, assim. E aí não tinha ninguém, era uma época que o lugar que eu fui era muito ermo ainda.
E aí eu comecei a atender a população local, comecei a atender os índios, comecei a atender todo mundo. Eu falei, pô, é isso, né, meu? Não tem... Eu tava na dúvida, agora eu não tenho mais dúvida. Cheguei num lugar que eu não conheço ninguém. Agora já tava ganhando mó dinheiro para mim na época, assim, né? No meio, morando em Caraíva, que, porra, é um paraíso, era um lugar que eu sonhava em morar. Não que Floripa não seja, né? Mas Caraíva ainda mais, assim, né? Bahia com Floripa. E aí fiquei um ano lá. E aí nesse ano conheci muita gente, porque Caraíva é um lugar que vai muita gente de grana, né? Fatalmente. E aí a Sônia eu conheci assim, numa festa. Ela me contratou no outro dia para fazer uma massagem, eu fui lá. Ela começou a perguntar umas coisas de sistema nervoso, autônomo. E eu fiquei, porra, nunca ninguém pergunta isso, né, velho? Nunca. E aí a gente começou a conversar ali mesmo, lá, de repente ficamos super amigos. Ela é uma mulher super jovem, ela tem 65 agora, mas ela é, tipo, né, dá aula em 20 países, viaja o ano inteiro, ela é super jovem mesmo assim. E aí a gente ficou amigo mesmo, eu saí de lá sem saber que ela fazia isso, e eu tava ficando com uma pessoa na época que era amiga dela também, e ela convidou a gente para ir para o sítio dela. Aí eu fui para o sítio, fiquei lá um tempo, aí lá que eu fui entender. Entender não, fiquei curioso. Ela me contou, mais ou menos, falou um pouco e tal. Ela não é muito de falar sobre isso fora do trabalho, assim mesmo, ela até esconde, assim, que é médica e tal, ela gosta de ficar mais... ela é bem louca, no bom sentido, assim, gosta de se divertir, né, e não quer ficar sendo julgada, né? Então, ela... E aí a gente começou a ficar muito amigo dela, veio com essa ideia, né? E aí, na época, eu falei, nossa, meu, 10 mil euros que sou eu. Com certeza, sou eu. Aí deu um monte de merda, foi uma catástrofe, assim, não deu certo. Deu certo, né? Mas não no sentido, né, que poderia, assim, mais amplo. Deu muita coisa errada, mas de repente me transportou para esse lugar, né, de me capacitar para esse tipo de trabalho, né? Porque foi muito intenso, foi muito foda, foi muito difícil. Era para tu Muito. ser terapeuta mesmo. Eu acredito que as É, coisas são como tem que essas ser. coisas eu não. Eu sou bem do fluxo das coisas, né? Eu não, ainda mais com um filho novo, assim, você não tem muito. Não é muito uma questão do que você quer, é uma questão do que tem para hoje, né? Tipo assim, como que eu posso me rodar? Então eu sempre fui muito do fluxo, né? Ah, aqui tá rolando, então eu vou aqui. Aqui tá rolando. Tanto que eu já tive muitos trabalhos, né? Trabalhei só com atores, trabalhei em hospital, trabalhei só com individual, porque cada momento eu ia vendo uma. E acho que era um momento de formação, e eu sou muito curioso com as coisas e muito incapaz de reproduzir. Eu não consigo dar duas vezes a mesma aula, eu não consigo reproduzir um método perfeitamente. Eu assim, começa a me irritar isso, assim, saca? Ter que fazer a mesma coisa. Então, eu sempre queria entender melhor aquilo para poder fazer diferente e não me sentir mal, né? Poder mudar, modificar e não ficar me achando. Então, eu fui me desafiando também, né? Ah, vou trabalhar então agora com atores aqui, vamos ver como é que é. Ah, agora vou tentar fazer isso com pessoas com deficiência. Hoje em dia acho que é assim que fala, né? PND, pessoa com necessidade, com deficiência, acho que é assim que fala hoje em dia, né? Portadora de deficiência. Que acho, Portadora não, pessoa com acho que o deficiência. portadora saiu, é pessoa deficiente, acho que PCD, fala agora. pessoa com deficiência. Pessoa Aí, com deficiência, com PCD. deficiência, PCD, isso aí. Então foi isso. E aí, de repente, só que como eu comecei a trabalhar muito novo, né? Agora eu tenho 38, né? Vou fazer 40, então eu tive muita experiência, eu acumulei muita experiência, né? Com as técnicas em diferentes contextos, assim, né? E acabei podendo mudar um pouco, né? Transformar um pouco algumas técnicas e tal. Mas foi tudo muito aleatório, não foi um plano. Meu Eu plano era acho que sobreviver. a tua experiência hoje pode ajudar muita gente, como a gente que é terapeuta. Eu sou terapeuta corporal, quer dizer, vim da psicanálise, me decepcionei com a psicanálise, encontrei o Reich, enfim, soma, mil coisas terapêuticas de corpo, né? E estou ainda buscando, né? Yoga, Sim. fundamentais, isso, aquilo. Daí tu apareceu no meu Instagram meio que do nada, assim, acho que por causa das coisas que eu procuro e que eu busco, páginas que eu sigo, né? De paraquedas, assim, essa semana. Falei, ué, Gaiarsa, quem será que é esse guri? Aí eu fui olhar no YouTube, fui ver os vídeos e tal. Hum, Fantástico, adorei. Quero que ser sua bom. aluna. Bom. Cheguei mais. Eu tenho feito, né? O ano passado fiz bastante esse laboratório de técnica para terapeuta. Um trabalho que eu acho, tenho muito tesão de fazer. É o trampo que hoje em dia eu gosto mais de fazer, de fato, né?
Em Floripa eu fiz em São Paulo, fiz no Rio. Mas agora, esse ano, São Paulo com certeza e provavelmente no Rio também. Eu estou fechando um outro trabalho agora que é um próximo módulo, né, dessa formação aqui. Só que é grupo fechado e tal. Eu estou estruturando esse trabalho, que seria um passo além, e aí já já eu vou divulgar tudo. Fazer isso em Porto Alegre, estamos aí, te ajudo. Ah, eu gostaria sim, mas é logística mesmo, que o ano passado eu fiz em vários lugares, meu, mas no final do ano eu tava cansado demais, gasta Sim. muito e às vezes daí financeiramente também não vale, né? Então, esse ano eu fico aqui em Floripa até março, daí vou fazer o curso de renascimento, até, né? Vou fazer esse tenho vontade há muito tempo, do Instituto de Formação lá. E depois eu fico em São Paulo um tempo, então, e aí como São Paulo é perto do Rio, é mais fácil, né, para eu ir para o Rio também. E porque foi muito gostoso. Eu fui para o Rio só uma vez ano passado, mas foi um trabalho que eu gostei demais de fazer assim. Foi muito fluido, achei muito. Não esperava, também eram pessoas novas, assim, foi um trabalho que me moveu bastante. Eu estou com vontade de fazer mais. No Rio tem Mas, bastante gente que trabalha com o corpo. Eu morei, fiz Volte. formação. bom, espero que louco. O que foi, Lara? Morou onde? Eu morei no Rio, minha formação foi toda no Rio de Janeiro. Estou em Porto Alegre faz 2 anos. Eu sou daqui e vim para cá para fazer mestrado. Daí fui atravessada pela pandemia, acabei não fazendo mestrado e hoje em dia já nem sei se eu quero fazer mestrado. Porque aí a minha cabeça, enfim, foi para outros lados. Aí quando for para o Rio, você vai lá visitar, então aproveita. Lá no Rio tem muita gente que trabalha com corpo e essas coisas todas, né? Eu Maravilha. adoraria ir para Porto Alegre. Porto Alegre é mais místico que aqui, que a ilha. Eu tenho certeza que seria legal, assim, mas eu não tenho, realmente não tenho contatos. Mas você querendo, facilita, com certeza eu não, mas Própolis, em algum momento eu vou voltar para cá esse ano, e aí tô perto, mas vai ser mais para frente. Se tudo der certo, como eu não sou muito bom de plano, quem sabe. vai dar tudo Gente, certo. eu vou agradecer aqui. Obrigado mesmo, tá? Legal. Vamos. Só queria combinar um negócio antes de fechar aqui. Semana que vem, terça é carnaval, né? Eu não queria desmarcar pra gente não perder o embalo. Vamos fazer quinta? Beleza. Pode ser? Esse mesmo horário, quinta? Pode, beleza. Valéria, não? Eu faço. Da semana que vem? Já da próxima, né? Porque na terça ainda Tá. vai ser metade, meio do carnaval, tal. Se a gente puder pular e fazer quinta, para mim é melhor. Pode Sim, ser? Eu mando no pode. grupo ali. Tá. Sugiro, por fim, que vocês refaçam essa prática do saco sozinhas e, se puderem, mandar ou um vídeo ou um relato no grupo para estimular as pessoas que não estão aqui também. Eu agradeço. Eu posso mandar um também, mas acho que o de vocês tem mais força de identificação ali. Então, se vocês puderem fazer isso, agradeço também. Também para a gente ir trocando, né? E incorporar esse conhecimento aí melhor, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Tchau, valeu. Boa noite. Boa noite.